Coisarada. Está gravando. Coisa. Coisarada proibidão aqui, vamos aqui, ó. Coisarada de madrugada. Coisarada de madrugada. Feliz dia 31 de agosto. Não, de julho. Aquele podcast sensível e sincero. Depois de 62 dias. É o podcast sincero que, tá demorando pra mim fazer o Coisarada 100. Tá demorando. Coisarada 100. Pá, meu, tá em que número já? Coisarada 100. Tá no 92. Porra, meu, tá no 92 desde 1987. 92. Quase o debut. Tá aqui comigo mais uma vez, Léo Chaves. E aí, Coisa. Desgraça, hein? Rada. A Eva tá latindo no fundo. Eva, faça favor, moça. Estourando os tímpanos. Joey. Para. E aí, Joey? Oi. Como é que é? Vai dar oi de novo? 3 Oi. horas parado. Tudo bom? Dig Joy, boboi. E pela primeira vez aqui com nós, Vini. Vem aqui no castigo. Mais visto. Fala no Nunca microfone. mais. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Esse é o Eu tô aqui Vini. tentando segurar a Eva, mas só que tá um pouquinho brabo de eu conseguir me concentrar na Eva. Vini, se apresenta de boa, meu. O que é tu? Hã? O que tu faz? Quem que sou eu? Sim. Meu galo, eu sou um cara que veio pra cá já faz uns anos. Tô lutando pra ver se eu termino a porcaria da faculdade. Mas fala no microfone, se for O cara nos 10 anos Mas mais, que não tá saindo. Falta cimento, falta mão de É. obra. Mas tudo junto, cara, tudo junto. Não, Caio, não, né? melhor. Faz é três que- faculdades. é que- Hoje, Mirar E aí? na tua boca aí. Isso aí, melhor. Não, Eva. o microfone. o microfone. Cara, O o cara meu mais pau não é travado nem possível. parecido com o microfone. Por que tu tá fazendo o que Enfim, faz? cara, a gente tá aqui, a gente tá nesse podcast insano, que é o podcast mais verdadeiro que tu vai ouvir hoje. Provavelmente vai ser esse. Até porque segunda-feira não é dia de ouvir podcast, né, meu? É dia de trabalhar, na real, né, cara? Até eu acho que amanhã, Depende. amanhã ainda vai ser também. Amanhã Não, claro que é dia de ouvir podcast. Dia de trabalho sempre é dia de ouvir podcast. Tem um Na dia hora da do semana, trampo, assim, né? que é o dia de ouvir É o podcast. podcast. Óbvio. É o podcast Cara, eu remunerado. vou te falar, eu não Opa. tenho dia, eu Igual não tenho a cagada dia pra ouvir remunerada. podcast, Opa. mas eu tenho horários, assim, que, tipo, o cara se libera, fica de boa, daí o cara larga um tempo, assim, pra... Vai escutar qualquer coisa. É que o meu Claro, trampo é velho. diferente, tipo, eu não consigo, eu não tenho o costume de usar fone de ouvido e deixar o telefone rolando enquanto, entendeu? E eu não trabalho num ambiente que dá pra deixar um som rolando. E, tipo, É quando eu isso tô em que faz. casa de boa, que eu consigo fazer isso, daí eu boto um podcast ali, vou fazer outra coisa, Aham. entendeu? Não, é isso que faz o cara parar um Não pouco tem, mais. não tem um dia pra certo ouvir pro as cara coisas. ver, tem horários que o cara consegue, né? Eu gosto Se o de cara- ver vídeos aleatórios no YouTube. Se o cara pegar o costume do Lembrando podcast, que esse podcast é patrocinado pelo Maroca, né? Será que é mesmo? Cara, eu não sei se é patrocinado, cara. Será que é E mesmo? o pessoal que tá ouvindo pode colaborar aí via Pix. Via Pix. É, né? Tinha que botar, né? Bah, achei que tá filmando, daí o cara mete um QR vamos Code criar ali no uma conta cantinho. do Pix Não, aí não. pra galera colaborar. Aí é que tá, aí eu já começo, Manda um QR Code no e-mail. eu já começo nesse teu questionamento. Você que tá ouvindo aí, o QR Code, esse aqui, ó. Ó, é quadradinho não- branco, 2 quadradinhos preto, um espaço branco, um quadradinho preto. Eu tô falando Virou da primeira Morse. linha. Calma, é só 32 linhas. Virou Morse. Vamos dar um tempo pro cara ali. Não, mas não necessariamente. Aí que tá, tu vê, eu já vi outros podcasts assim. Esses dias eu vi um podcast que ele era tipo. Era no Spotify. E o Spotify agora tem bagulho de áudio, né? E eles fizeram Sério? eles fizeram uma parada que era tipo assim, era uma TV e tinha 4 TVzinha, 2 de um lado e 2 do outro. Tipo uma família, ai que bonito. E cada TVzinha era o avatar de quem tava falando, tá ligado? Aí Só cada uma vez que gatinha. o cara falava uma coisa, Mudava a câmera automaticamente. não, brilhava a tela do cara, tá ligado? Tipo assim, interessante, porque Macau. tipo o É, Macau. tipo Macau. tipo Macau, exatamente. Ah, que Só viagem. que era um bagulho meio 3D, ele movimentava meio...
Aí, tipo assim, cara... Ou você ouvinte aí que tem nojo pode- também de palavras como cal, network, essas coisas. Um abraço, Bernardo. Mas quem não tem, né, meu? Tá, e aí, continua. Não, e daí... É uma aí palavra é que me dá nojo é cena. Não, que... Isso conforme eu fui aprender sobre podcast, eu fui vendo várias formas, tá ligado? Formato de apresentação de cada um. Só que é que tá, eu sou da época que não tinha nem formato de apresentação, porque a apresentação era o quê? É só áudio. É só áudio. Podcast é só áudio. A primeira fase dos podcasts, que era tipo simplesmente E eu acho informação. eu acho que é a fala, derradeira. conversa. Eu acho que é a derradeira. E daí chegou Aí a galera e veio- começou a aí veio filmar. o cara lá, que é o Rogan, qual né? que tá aqui, cara. Tinha o Joe O Rogan, Rogan já... veio o primeiro tem- formato de podcast, tipo, de formato de entrevista. Cara, Mas tu eu sabe boto que eu acho fé. que foi antes Não, disso. mas já Sabe tinha. quando que eu acho que começou? Começou quando as emissoras de rádio, pra mim, eu acho que foi assim que começou. Começou quando as emissoras de rádio, fazendo os programas ao vivo, Gravando. começaram a botar uma webcam. Claro. O cara apresentando o programa ao Sim, vivo e daí cara, uma webcam. Qual foi a Eu acho primeira que tu começou- lembra? Qual foi a primeira que tu lembra? Eu lembro da Jovem Pan, cara. Eu Primeira lembro. coisa. Não, eu lembro do Pijama Show, velho. Ah, Não, do mas, ó, Pijama Show. Tipo, Pijama Show, os caras botaram uma webcam. Eu já troquei essa Isso, tá. Eu já Esta troquei Opa, essa sim. ideia com o Skid, né? Que, tipo, É, meu eu sou isso. envolvido com a cena. Eita. Cena. Nossa, meu, por que tu tem nojo da cena? Que cena é uma palavra. Foda-se as bandas Ah, locais. não. Tá, enfim. Tipo, podcast de música eletrônica. Tipo, quando começou no rolê e tal, era um lance tipo da galera gravar set. Era um set, tipo, gravado em casa, enfim, ou às vezes podia ser um ao vivo. Pod 7. Mas, tipo, não era nada falado, era só, tipo, Só áudio. só Sim, música. Os caras estavam tão Uma drogados performance que não do cara conseguiam nem gravada ali e falar. E Pra ouvir daí, esse tipo de tipo, música e só. E daí, eu lembro que daí que eu criei junto com o Chris o Session 30 Minutes. Isso 10, 12 anos, 10, 11 anos atrás. E daí, tipo, a gente conseguiu, assim, conseguiu, tipo, uma relevância da hora, assim, tá ligado? Mas, tipo assim, a ideia é que os podcasts de música eletrônica sempre foram essa ideia de set, tá ligado? Aham. Já, daí eu lembro que daí, quando eu criei o 30 Minutes e tal, junto com o Chris, eu pesquisei e tal, daí eu vi que, tipo, o formato podcast, que é um formato, né? Podcast é um formato. É, tipo, Mas que é nem o formato broadcast, do quê? que Porque, nem- tipo assim... é olha que só, nem o Uma de broadcast, rola. tá ligado? Que nem, tipo, o Whindersson Nunes faz aqueles vídeos só ele feito pra câmera. Não, mas assim... Isso é um broadcast. É um broadcast. Isso aí. É um broadcast. É tipo é- vlog. É Broadcast, tipo uma vlog. apresentação. o que- É, tipo tradução um livre é vlog, uma é tipo- apresentação. é tipo um Broadcast vlog. é Cada uma modelo de transmissão. apresentação gravada Mas é uma daí, coisa. tipo, eu pesquisei e tal, daí eu vi que, tipo, a ideia do Mas tu podcast faz- surgiu ali pelos anos 2000, quando a internet tava... Podcast. O podcast tava começando... Mas era muito O primeiro longe. formato era a ideia de Era me muito veio longe principalmente disso de aí. rádio ou veículo de informação no geral, enfim, que tipo, o cara postava lá, que nem tipo, hoje em dia, até uma coisa que eu não consumo tanto, assim, mas é uma coisa que eu acho que tem bastante, Não, deixa. bastante relevância, importância e tal, que é tipo, que nem tem, sei lá, tem os jornais, né, os principais jornais, É eles que- têm é os que- podcasts, que tipo assim, o cara te dá em 10 minutos, tipo, Sim. a visão, o colunista, enfim e tal. Mas daí quando eu Sim. criei o podcast de música eletrônica com o Chris, eu pesquisei e tal, eu vi que era isso aí, tipo, era um lance de informação. Daí, tipo, quando a gente Sim. criou esse podcast, foi na ideia que, tipo, não era simplesmente só, tipo, ó, é a música do cara, o set do cara, não. Ó, é aqui, ó, o nosso podcast era, tipo, coisa de 30 minutos no máximo, em média, na verdade. E, tipo, pra te conhecer aquele artista, tá ligado? Então, tipo, Sim. era um meio de De divulgar o bagulho. Difusão. de Exato. conteúdo. Mas a questão, tipo assim, era se a gente pegar e resumir, na minha opinião, assim, ó, se a gente pegar e resumir tudo que desde o começo dos anos 2000 ali, que começou o podcast, é o quê? É um arquivo que tu pode baixar.
É isso aí. Não necessariamente Pra baixar, tu ouvir né? fora de hora, qualquer horário que tu falando- quiser. O podcast é justo pra isso. Sim. É tu ter um arquivo de informação que tu consiga escutar e consumir a qualquer hora do Isso, dia. mas o porque baixar diferente- já é outra questão, né? Porque, tipo, Essa hoje- ideia. Não, mas, hoje é- pra mas mim não isso, tem mas por que isso é baixar, né? característica do podcast. É tu mas daí pegar é- e baixar É, o o negócio. streaming é a tua cultura de ouvir os caras ao vivo, tá ligado? É. O podcast ali Deixa, tal, eu- as deixa eu ideias- perguntar pra vocês aqui, Mas, quando a gente tava falando ali sobre no formato sobre, inicial, só concluindo, é tipo, a sobre ideia o é broadcast que, que tipo, vocês estavam porque os primeiros podcasts era a ideia realmente, tipo, tu baixava, tipo, um podcast que, Exato. sei lá, era tipo um tutorial de alguma coisa, Qualquer ou, coisa que tu quiser explicar. né? ou, tipo, sei lá, uma audioaula, ou algo assim, entendeu? É que, Tipo, era, é que tá. Eu era até- um arquivo eu- de áudio, como tu falou. Claro. É que tá. Eu até coloco agora em pauta o que tu tava falando sobre que vocês estavam fazendo podcast de vídeo. Não, desculpa, de música, né? Vocês só postavam as músicas. O que isso não é igual do que baixar simplesmente um single? Não, É verdade. diferente do que fazer um podcast. Cara, que é diferente falado. porque um single, uma música, um álbum, tu vai ouvir várias vezes. Não, Porque mas eu- assim, eu ele disse- tava fazendo. Ele não, tava eu Só fazendo. fez, né? O que eu quis Estatística dizer, só a gente fez. botava pra download também. Mas o que eu tô dizendo é que, tipo assim, não é uma. Mas é uma música, tá ligado? Tá entendendo o que eu tô falando? Mas, cara, vocês É um postavam conteúdo, uma vamos música. botar É um- assim, um aí conteúdo. tá, que nem aí tu chegou num se for ponto uma top. música, se é uma poesia, se é uma, Aí é tu uma chegou notícia. num ponto top, Vamos velho. botar aí, é um conteúdo. Viu? Sim. Vamos fazer assim, pra A fazer mais primeira abrangente. coisa... Mas, tipo, eu quis dizer no sentido que, tipo, o podcast não é decisivamente uma coisa que tu baixa. Por causa que de 15 anos pra cá o streaming dominou. Ah, não. O streaming hoje em dia é muito mais violento. Só que tu pega Cara, não toda, dominou, toda essa meu. história aí, velho. Só que aí que tá, meus caras fazem História. streaming enquanto estão fazendo podcast. Tipo, uma coisa complementa a outra, velho. É o teu público que manda isso, velho. Não, Não, tem? mas Não, assim, meu, ó, os caras estão Se fazendo o teu um público pod- escuta Tu já fez isso, muito tu já fez, a gente já streaming, fez coisarada lá no alemão, fazendo live ao mesmo tempo. Sim. É, O cara tá fazendo um streaming e tá gravando podcast. Isso aí me É o lembra, teu por público, exemplo, tipo, mano. como é que é aquela série aí do Netflix ali, a Cuipau The 350. Playlist, tá ligado? The Playlist, que é a história do Spotify, tá ligado? Não sei se vocês já assistiram isso aí. Eu recomendo, é uma baita série, só tem uma temporada e tal. E daí acho que são 8 episódios e cada episódio é protagonizado por uma pessoa. Uma mas todas as minissérie. histórias se Aham. interligam, né? São a mesma. Sim. Mas, tipo, o primeiro episódio é tipo assim, cada episódio é a perspectiva de uma pessoa que esteve envolvida Na mesma nos situação? eventos do Sim. Spotify. E o Ah. Spotify foi realmente assim um movimento, Uhum. tipo, foi lá por 2006, creio eu, 2007, 2008, enfim, quando surgiu o Spotify, que foi o primeiro. Nossa, não sabia que era tanto assim. Então, daí Uma fase. essa série retrata e tal, que fala que, tipo assim, tipo, na época que tava surgindo, que o cara veio lá com a ideia do Spotify, o que tinha, inclusive, da Suécia, se não me engano, o fundador e tal, e, tipo, é o mesmo país, inclusive, pelo que retrata a série, se eu bem me lembro, dos caras que também fizeram o Pirate Bay. E daí qual que era a ideia? Ah, Naquela época tinha aquele para lance. tudo. E, tipo, até tem um doc ai, trimassa, vagabundo. acho que eu já falei isso até num outro episódio Nossa, aqui do Coisarada. Que tem um doc muito bom, inclusive, acho que tá no YouTube, que fala sobre, acho que é Everything's a Remix. Eu não sei se muito é bom. esse ou tem um outro, mas enfim, que fala sobre o lance quando começou a questão de tu poder, tipo, distribuir arquivo na internet, tá ligado? E daí começou o lance do Pirate Bay, Emule, Limeware, enfim, tu baixar. É tipo os lances de baixar coisa, arquivo pirata. Tá Ih, ligado? virou Então, muito então, nerd o bagulho. então, Não é- vou mais saber falar, não. muito Tá muito coisa nerd. Não, antiga. mas aí é que tá. Não, mas tu queria Baixar falar no que- Ares umas Não, mas, musicazinhas mas é ali, pegar exatamente uns vídeos isso. Mas de base. tu só. Tu explicou uma coisa maravilhosamente, Joey, mas é basicamente isso, Obrigado. tipo assim, a parada do podcast, ela é, tipo assim, a galera gravar e tu baixar sem ter a limitação do rádio. E o Da hora. podcast, ele É isso aí. imita o rádio. Ele imita o rádio de várias vezes, tá ligado? Tanto Só que às a vezes gente tá é aqui. uma maneira, às vezes, editada, né? Até eu vejo assim, sigo altos podcasts que, tipo, chega um ponto que eles começam a se Dá conflito? dar conflito entre eles foda. mesmos. Daí, tipo assim, eu tô só olhando assim, os caras estão brigando entre eles. Ah, porque podcast não é em vídeo. Ah, mas daí os outros caras falam, tipo assim, o podcast ele não tem que ser editado. Ele tem que ser, tipo assim,
Hoje em dia, Meio, sei lá, que nem rádio. Ó, O o bagulho sucesso, que as pessoas do entendem que é assim, podcast ó, de podcast é áudio, broadcast é vídeo. é vídeo. Não, Ó. mas se tu for ver, o E podcast eu falei, começou são por primeiro. formatos, tá ligado? Tanto Porque que em rádio, Mas As eu- primeiras rádio tem informações. A Eva tá Ô. encoxando meu braço, cara. A Eva transando. Não, vai lá, fala. Tem pinto? Credo. A gente tá no caos A aqui, primeira galera. coisa, cara, quando começou os podcasts, que eu fico imaginando, podcast é um áudio que tu consegue baixar com informação, papapá, tu escuta a qualquer hora. Daí tu puxa lá de antes o que vinha com informação antigamente que tu escutava, que tu podia baixar, que tu escutava fora de hora. Cara, é o tal do audiobook. Tu tem uma porra de um livro inteiro num áudio gravado ali pra tu escutar, ler o livro, entender o... Sabe A qual hora que foi o for. primeiro audiobook Sem que eu vi precisar na ler. vida? Diga. Da Som Livre, o Cid Moreira narrando a Bíblia. Narrando a Bíblia, lendo a Bíblia. Então, Jesus Eu tenho lá em casa, tem todos os Chegou bagulhos. agora. Era o CDzinho com a capinha É. de papel, assim, papelão. Cara, Primeiro audiobook que eu vi, o Cid Moreira lendo a Bíblia. Audiobook, se tu for ver audiobook Agora é lembra- de agora lá lembra uma piada que é 90, narrada pelo Cid 80, Moreira. 70, já tinha audiobook, cara. Nos anos 70 já tinha audiobook. É. Quando começou a ter as porra gravadas, tinha audiobook. E era o podcast da galera. Tem uma piada muito boa, né? Que é, tipo, o Cid Moreira narrando assim. Tava lá Jesus lá na ceia. Lá, Sabia que ele era irmão do Tonico Tinoco? O Cid Moreira era irmão do Tonico Tinoco. Sério? Verdade. Dos dois? Sim. Do Tonico e do Tinoco. Sim. Dos dois. Legal que tem aquela piada Caralho. assim que tava lá na última ceia lá. Jesus falou É assim: verdade. João, Cid Moreira narrando. João, lave minhas mãos. Lá João lavou. José, lave meus pés. Nival, por que foges? Eu não acredito nisso, cara. Genival pra fuder também, né? Nival. Pior que de Genival, só Afonso, né? O Genival já nasce com 40 anos no lombo. Ah, deixa eu falar o bagulho que eu pensei ali, o trocadilho do Carilho Diga. com o nome podcast. Trocatalho. E uma das referências que vocês mesmos citaram, o broadcast. Broadcast seria uma Let's transmissão, do it, uma broadcast, transmissão. man. É que nem podcast, é formato. Aí é que tá. O broadcast, o que seria a tradução livre do broadcast? Broadcast. Tipo assim, Uma o transmissão, broadcast. uma apresentação, uma transmissão de uma apresentação, alguma coisa do tipo assim seria. Os caras E daí precisam o que seria podcast? Então, Seria um bagulho desses, só que de bolsa. Que 600 consegue não. levar pra qualquer lugar. Podcast, Exato, que é o podcast pod. é só áudio. É O bagulho- broadcast só que o é po- áudio e vídeo. Acabou Aí o é que tá, pod. aí é que tá. Por que seria um negócio de bolso? Porque tu não precisava ter uma TV contigo pra tu ver aquele bagulho. Eu não sei se vocês lembram, mas antigamente se Exato. falava YouTube Totalmente. Broadcast. Vocês lembram? Sério? Era o quê? No início do YouTube era YouTube Broadcast. Broadcast. Quando tinha ainda aquele ícone marronzinho da TVzinha, sabe? YouTube era YouTube Broadcast. Mano, Se- aquilo sempre se é criou muito só o antigo, YouTube. cara. Mas é porque, tipo, é o Não lance tinha de- nem o símbolo de vermelho. difusão de vídeo, tá ligado? Assim como, tipo, eu lembro que tinha o MySpace nas antigas, que era áudio. Vlog Brasil. Ah, Tinha também, MySpace, acho que no velho. MySpace tu podia botar foto também e tal. Uma coisa meio... Tipo, o MySpace foi, tipo, uma rede social, assim. De largada. Logo É. quando E, tipo, teve alta, galera. Eu Aham. não fui muito usuário, assim, do MySpace. Mas, tipo... Como eu tava falando, meu, eu quando entrei nessas de podcast, 10, 11, 12 anos atrás, daí, tipo, eu lembro que, eu lembro que eu entrei na ideia, só que sem saber exatamente o que eu tava fazendo. que Daí nem eu quando fui sentei pra zona. pesquisar. Não, a primeira vez que eu fui pra zona foi a mesma coisa. Tipo, eu entrei na ideia, mas não sabia, meu colega, não. vamos na zona, vamos, qual é que é? Vamos dar-lhe. É? Mas daí, tipo, né, o cara não sabia exatamente, né? Não, e vou te falar, eu curti a ideia, sou fã, sou consumidor. Até hoje. Até hoje. ajuda os guria, gosto delas. Daí, tipo... Eles são tristes de eu boa, lembro tem que eu pagar a pesquisei internet, tem isso que aí, pagar tá água, louco? tem que pintar o cabelo, E, tem que... tipo, o podcast... Até hoje já tenho surgiu 6 como... bicicletas. Ele é um formato de 6 conteúdo. bicicletas prometidas, um pra cada Tá filho. ligado? Ele é um formato de conteúdo. Assim como o broadcast, o audiobook também, tá ligado? É um formato também, tá ligado? Não é uma coisa, tipo... Só que daí ele evoluiu pra essa coisa de câmera e tal. que- Não, é como que tu vai apresentando o produto. A tecnologia possibilita, tem custo. Qual que vai ser o retorno que tu vai ter? Tem no Mercado Entendeu? Livre? Não, são plataformas, tipo, vou dar um baita de um exemplo. O nome disso daí é liberdade. A liberdade começa onde?
No Mas coração. com L. No coração. Não, faço L de liberdade. Faz o L. Faço Começa L. no A tua coração. liberdade Faço começa L onde de termina a minha. liberdade. Não, eu falei começa com L. L de liberdade. L de Nossa, liberdade. L de liberdade é muito engraçado. Liberti. Nossa, L de liberdade. Por que eu falo, tipo... Por que o cara tem tanta escolha? Tem uma liberdade de criação e pode apresentar do jeito que quiser. Só áudio, tu quer mandar uma webcam torta lá com uma luz azul que ninguém vai ver ninguém, ou tu vai meter uma 5, 6 câmeras foda, fazer uma produção com estúdio, com iluminação e coisa. Isso é liberdade. Vai do Entendeu? que tu quer dar o teu conteúdo, né? O que Por é quê? o... Por que o bagulho hoje em dia... Eu não vou dizer que é mais popular do que rádio. Eu não vou dizer que é mais popular do que rádio, porque o rádio é um bagulho... Ah, o rádio Ba- é uma tradição, né, não. mano? Além de tradição, o rádio é barato. É barato. O rádio é mais barato que o podcast. É muito mais barato. Porque o rádio tu não precisa pagar. Não. O rádio é mais Mas barato que o podcast. Pra tu como consumidor, o rádio é mais barato que o podcast. Não pra Jovem Pan. É o que pra mim é o que interessa, eu não faço rádio. Sim, mas tipo, Entendeu? E comparando outra pra coisa, quem produz. em relação ao conteúdo, por que o podcast é melhor do que o rádio? Porque o rádio é uma concessão. E essa concessão é uma empresa. Eu acho que os dois Pera lá. têm sua importância, velho. Não. Os Não, dois eu tô têm sua falando- importância. eu O tô rádio é falando- fudido eu tô também. falando que o podcast Traz mais informação? ele tem mais variedade de conteúdo, por quê? Claro. Além de ser mais fácil, não tem aquela Te burocracia entendo. de, em primeiro lugar, tem uma concessão, os custos, a burocracia. Então, E outra, quem consegue atingir todos esses parâmetros para poder ter uma conseguir na rádio, é uma empresa, é séria, ela precisa de lucro, ela precisa Não, de lucro, tá ela louco. precisa Histórico. Totalmente. precisa de investidor, de patrocínio. Não, e assim, o respeito Não, que a mas rádio é tem que só ter tu- é só tu conforme o pegar agora, público. tipo, né, que nem, agora falando tipo de mídia, né, no geral. Meu, jornal físico, tá ligado? É aquele lance, tipo... É aqui em top Passo Fundo a gente demais. Tem uma como é que se diz? O noticiário. Uma empresa. Uma empresa, né? Enfim, um jornal aí, enfim. Tem o Jornal de Cidade. Tipo, meu, nas antigas, o cara lembra, né? Eu tô com 32, eu lembro quando era, sei lá, 20 anos atrás. Não, mais. O jornal, aquele jornal, ele vinha, tipo, diariamente, né? O cara Tinha passava de edição do final de bicicletinha semana, tirando ali assim. geralmente a edição do final de semana vinha com mais folhas, né? Mas, tipo assim, meu, hoje em dia, tipo, antigamente ela vinha com, diariamente com 10, 12 folhas, né? E daí vira em 24, 25 páginas, 26 páginas. Não, isso aí. Hoje em dia, os caras estão botando 3, 4 folhinhas, tá ligado? E dá, ali bota aí 10, 12 páginas. Diminuiu. Tá óbvio, né? Diminuiu. Os caras estão focando no Eu achei que tinha na aumentado, matéria, eles estão em assinatura digital pra Uhum. te ler. Aí, digitalmente, versão telefone, digital. qualquer coisa. Os próprios jornais têm o seu podcast, que tipo, daí tem lá, o cara que é responsável pela coluna policial. Cada cara, um ele específico grava no seu. um podcast e, tipo, vamos combinar aqui, Exato. se ele Não, já e- tá com a matéria pronta, ele só lê a matéria, ou enfim, Não, e qualquer vamos- coisa. E E Ele vamos grava ali, tipo, combinar um a arquivo facilidade, de né? 2 minutos, um podcast de 2, 3, 4, 5 minutos, falando, resumindo todas Exato, as exatamente. as situações que aconteceram naquele dia em relação àquele cenário. É, exato. Então, enfim, resumindo, tipo, a mídia botar física óculos de se foi, né? Hoje em dia tudo é digital, por isso que a gente tá falando de formato digital, que é o podcast. Mas, tipo, falando em veículos de mídia, tá ligado? Meu, televisão, rádio, e jornal físico, são as mídias donas de informação mais antigas, né? Em especial o jornal, depois o rádio, depois a TV. Eles não... Agora, tipo, hoje em dia, vamos combinar. Tipo, tu pega aí 20 pessoas do teu ciclo social. De várias idades, tá? Crianças a idosos, enfim. Tu pergunta para as pessoas, sabe? Quantas dessas 20 pessoas, tipo assim, pelo menos 3 vezes por semana assistem TV aberta, escutam rádio ou leem um jornal físico, tá ligado? São poucas. Com certeza, tipo assim, 90% das pessoas que fizer essa comparação, com certeza 90% eu boto quase a mão no fogo que, até porque ninguém vai conferir isso aqui, né? Mas meu, dá pra contar nos dedos o número de pessoas conhecidas ali que, tipo, fazem isso. Sim. Dessa galera eu vou Mas- falar, meu, no mas mínimo assim, uns ó. 10% se chama ou Valmor ou Afonso. Ali.
Mas enfim, tipo assim, dessas três, tá? Jornal físico, TV e rádio, dessas três, pra mim, a que mais ainda se Sobressai. continua assim, tem ainda valor pra caramba, é a rádio. O rádio, Rádio, cara, totalmente. Por que eu falei Sim, rádio é barato? Totalmente, rádio. Rádio é barato. E vamos combinar, hoje em dia daí, falando desse tipo, Não, vai porque fazer você essa consegue- análise olha as no teu ciclo propagandas, social. cara. Eu já te falo por Quem que rádio é escuta barato. rádio é quem? Propaganda, mano. Tipo assim, é quem, tipo, que nem na minha casa tem o lance, tipo, eu mesmo até faço isso mesmo, só praticamente consumindo coisas através da internet, mas tem algum momento ou outro que eu vou lá e ligo um rádio, tá ligado? E Cortar deixo um rodando pouco lá da um linha. rádio, que é a notícia da região, aqui tal, Ó, tal. vou dar um Minha exemplo. mãe também O iniciava, Irapuru, velho. mas, O Irapuru, tipo assim, mano. tipo, durante muito que tempo, melhor. por exemplo, tipo, a época, por exemplo, eu tava na faculdade, até 3 anos atrás, beleza, até botava umas músicas e tal, mas, meu, se tinha algum único momento na minha vida, no momento do dia, que eu escutava a rádio, era o momento que eu tava dentro do meu carro. E daí, naquela época, Exatamente isso que eu ia falar. tipo, eu passava em média 1 hora e 2 horas por dia dentro do carro, né? Tipo, dirigindo pra um lado pro outro, enfim. Então, tipo assim, o rádio, com certeza, eu acho que se mantém. O jornal físico também se mantém, mas é uma coisa que eu acho que mais por 20 anos, eu acho que o pessoal não vai mais Cara, ter. vai, sabe por quê, meu? Porque é a mesma questão de tu ler um livro, cara. Tu pode baixar um livro no PC, é uma coisa, mas tu pegar um livro e ali, ó, folhar o bagulho. Cada um tem sua Entendeu? sensação, O jornal velho. é a mesma questão. Não, Agora, mas é que o jornal ele é uma coisa, tipo, um livro é uma coisa. Tipo, meu, uma coisa história, mais uma boa que coisa tem tu fechada. pegar um jornal, Agora, cruzar a jornal- perna, abrir o jornal é bagulho uma e fazer coisa- assim pra ler, ó. o jornal é uma No coisa meio que vaso diária. fumando um O crivo. jornal é uma coisa meio que diária. Ó, o bagulho que eu tava falando, o assunto que eu toquei, o porquê que Tá o contando? rádio é barato. O rádio é barato. Primeiro, qualquer lugar que tu for, tu vai ter um rádio. Tá? Sempre. No teu telefone tu tem um rádio. O celular tem um. Tu não precisa nem ter internet pra escutar rádio, só precisa ter um, entendeu? Isso que eu ia falar agora. O acesso, cara. Ó, rádio é Rádio barato. é de graça. É super acessível. super Podcast e acessível. internet. E daí, assim, ó, o que acontece? Por ser barato e de fácil acesso, tem muita gente que escuta. De E graça. daí, assim, ó, o que acontece? Por exemplo, tu tem uma empresa, tá? Tu tem uma empresa. Aí tu manda fazer 1000 panfletos. O que atinge mais? Tu manda fazer 1000 panfletos numa empresa pra tu entregar na sinaleira. Daí tu paga esses 1000 panfletos, Vai pro lixo, velho. tu paga Vai 2 pro lixo. pessoas pra entregar esses 1000 panfletos. Ou uma pessoa essa pra... Uma pessoa pra... Vai cair. Paga uma pessoa pra entregar. Uma no pessoa pra semáforo. entregar esses 1000 panfletos aí, tá? Quanto tempo vai demorar? Pá. Desses 1000 panfletos, quantos clientes de verdade tu vai atingir? A tua taxa de conversão, né, velho? Tua Pô, taxa de É conversão basicamente hoje, o que tem hoje no lance de tipo de. do de- Ads, não, no internet. lance, tipo tipo, os ADS, né, que fala, né? É, o Os lances, tipo, Google Ads. O Google Ads. Tu vai investir Cara. 50 pila em publicidade e impulsionamento pago. Só Isso, velho. deixa eu terminar. Aí já tem as categorias lá. Então, o que tu quer? Tu quer like? Atinge muito mais, Tu quer mano. vender? Joey, só deixa eu Atinge terminar muito mais, só não. deixa eu terminar a minha ideia. Tipo, tu fez 1000 panfletos, tu botou um cara passar um dia inteiro entregando esses 1000 panfletos numa sinaleira. Não, tu manda o carro rodar, né? Aí tu para e pensa, meu. Por exemplo, tem 30 carros parados numa sinaleira, numa fechada Consegui entregar. do semáforo. Tem 30 carros, ele consegue entregar pra 10 carros numa parada. Cara, desses 30 carros, com certeza tem muito mais do que 10 conectado num rádio. É claro. Né? E a sinaleira tem, por toda exemplo, vida. ali na Toda Brasil vida. com a 7, tipo, Não, um baita entregar cruzamento. panfleto Aqui- é aqui antigo, a gente- cara. todo Hoje em mundo. dia acho É- muito é difícil igual- funcionar é- isso aí. Tipo, eu É novamente muito... fazendo Deixa eu abrir a com- relação com o lance do impulsionamento pago hoje em mídia digital. Mano, é a mesma coisa, vai dizer, faz um comparativo agora, tipo, quando tu vai lá fazer um impulsionamento pago. Qual que é o teu produto? Tu nunca anunciou Qual no Google. sinaleira? Tu nunca anunciou Quem no que é o Google. cara que tá ali entregando os bagulhos? De que forma ele tá entregando, tá ligado? Tem tudo isso, tá ligado? Tem tudo isso. Tipo assim, é aquela história. Eu sou um cara... eu não sou esse cara, mas eu acredito nesse Eu acredito tá nesse ligado? cara. Esse Que é cara o sou cara eu. que tem a abordagem, o cara que é vendedor, tá ligado? Vai Bah, eu se cara, fosse vender, eu morria de fome. se tu entrega
10 tivesse que- panfletos Ah, pro tá cara certo. Ó, meu, tu entrega 10 panfletos pro cara certo. Tipo assim, tu entrega, ó, meu, entrega esses 10 panfletos. O cara tu vai pega na um outro conversa. cara aleatório qualquer e dentro do meu raciocínio. Um cara que não tem nada a ver com o bagulho e tu dá 1000 panfletos pra ele. Meu, aquele cara que tem 10 panfletos pode conseguir muito mais resultado pra ti do que o cara que tá entregando 1000. Totalmente, isso aí se chama taxa de conversão, velho. É uma coisa que tu tem que saber atingir o teu público. Porque assim, ó, cara, tu vai entregar 1000 panfletos na mão de quem não tem mínima ideia do que tá fazendo. O cara só vai largar, a maioria da galera vai jogar no lixo e tal. Tu pega esse outro cara ali com os 10 panfletos, se o cara sabe que tem um produto bom naquele panfleto ali, e ele sabe que ele consegue vender, o cara vai fazer o caralho pra conseguir te vender o bagulho. A taxa de conversão não é pra ele. Não é pra ele, mas... Não, a taxa de conversão importa bastante pra crente, pra evangélico. Não, Não, isso é verdade. Isso aí. Só que não, assim, ó, não, te vai na tua vida de vendedor. Tipo assim, Taxa de conversão. o Não vai pro cara. O cara, ele sabe vender. Ele tá com os folhetos e ele sabe vender. Não vai cair pra ele, né? Exato. Porque ele tá numa situação de emprego muito baixa. Ele tá numa Não, das toda a vida. mais baixas Não, que tem, né? O cara com, toda a vida, com- porque é só tu entregar, tu não precisa ter muita coisa, né? É. Cara, o negócio do folheto, eu não entendo por que tem gente fazendo ainda, sabe? Sendo que tem rádio, sendo que tem... Sabe por que tem gente fazendo folheto? a troco, Porque tem uns caras bons que vendem folheto. E Não, na minha não. opinião, pelo menos dentro do meu Tem uns caras bons que vendem folheto. Só por isso. E na minha opinião, pelo menos dentro do meu meio de trabalho, é um lance que, tipo assim, é uma... dependendo da coisa, tipo, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Flyer de festa de música eletrônica. Flyer de festa. É, tipo assim, Impresso? eu particularmente, eu sou colecionador. Eu tenho diversos flyers, tipo, da Ah, primeira década dos anos 2000. eu ia falar um bagulho agora. Metade da agora, Nostalgia. Tipo, de 2013, 14, 15 pra cá, a galera já quase não fez um flyer físico, né? É, normal. É tudo digital. Mas Sim. eu tenho uma coleçãozinha lá. Tem e tal. coleção? Ah, que Exato. foda, velho. E daí... Quantas? Quantos tem? Quantos tem? Ah, contar não sei agora. tá ligado? várias. Mas eu tenho bastante. Tudo eletrônica. E E é umas artes massa. Enfim. Eu coleciono pulseira dos autódromos que eu vou. A ideia. Tipo, agora, por exemplo, Cara, nós estamos eu- abrindo um pico ali e tal. Eu dei a ideia de a gente fazer físico. Daí eu dei a ideia de a gente fazer de determinado tamanho. Que basicamente é um tamanho tipo. É um pôster, sei lá, tu vai ver. Tá, enfim. 6 centímetros por 10. Uma coisa assim. Gigante. E daí qual que é a ideia? Né? Falando aqui e já dando a dica pra quem estiver ouvindo. 6 de comprimento, 10 de largura. Basicamente a gente mandou imprimir uma A3, que é o tamanho de 2 folhas de ofício, uma qualidade boa, e a gente mandou A4. cortar. Cada impressão lá que custava 4, 5 pila, dava pra fazer Baratão. 10, 12, 16 flyers. Desse tamanho. Botavam quantas de uma 4? Que a A3. 3, a 3 é 2 A4, sim. Exatamente. Mas quantas Mas ia no na fi- 3? No final dá certo o flyer. Então, dá daí certo. qual que é a ideia? Tipo assim, mano, eu concordo e defendo a ideia. Hoje em dia é o digital. Mas, voltando como a gente tá falando agora, eu acho que o lance do físico é legal. Tem massa. gente que, tipo, pra Não, quem é muito tem massa. gosto pra aquele produto ou pra aquela questão ali, que nem que nem eu dei o exemplo agora de música eletrônica, eu acho da hora, tá ligado? Tipo assim, tem um playerzinho físico, tal. Mas, tipo, eu falo, eu sou defensor da ideia de, tipo, quanto mais digital, melhor. Mas o físico, às vezes, é legal, tá ligado? Tipo, é uma recordação hoje em dia. tá ligado? Totalmente. Não, é isso, esse é o ponto principal, cara. Quando tu termina a porra da festa, tu tem a porra da fitinha. Quantas pessoas não colecionam fita de festa? Bah, eu tenho Tinha. vários. Meu Deus Cara, do céu, ó, o flyer é a mesma coisa, um velho. bagulho muito que tem que levar em consideração é o seguinte, meu. O que tu tá vendendo e quem que é teu público? Tipo, nesse caso, Consome. quem que é o consumidor, exatamente. Qual que é a tua proposta, quem vai consumir e como que tu vai atingir essa pessoa? Tu vai atingir o cara que tá trabalhando numa obra, escutando a rádio a manhã inteira? Tu vai pegar o cara que tá dirigindo? Ou tu vai pegar um cara que ele vai, tipo, talvez ele não escute o rádio o dia inteiro, mas, tipo, ele tem uma conectividade muito grande, assim, tipo, um acesso muito grande, tipo, por exemplo, ele tem tempo, ele tem condições de
tá bastante tempo online, aí tu consegue impulsionar o teu flyer. Entendeu? Tu pode comprar anúncio no Google, tu pode comprar Mas é que eu não tô entendendo o que a gente tá falando sobre isso. Tá porque só não... indo, tá só desandando. É que tá. Tá. Não, Tá só desandando. a princípio nós estamos falando sobre a diferença do anúncio digital e do Pra quem do chegou folheto, agora, do flyer. tá ouvindo aqui e tal. Basicamente começou a ideia falando do formato podcast, mas desenvolveu um É isso papo aí. aqui falando sobre meios de difusão hoje de Meu. informação. Graças Não, a Deus. exato, mas que nem o Léo falou assim, tipo, tu tem que às vezes eu partindo pelo bagulho do podcast, assim, eu acho que às vezes o cara não tem que fazer pelo que os outros estão fazendo, tá ligado? Não que Cara, vamos usar um exemplo Sei lá. simples do Flow. Já existia podcast só de áudio há muito tempo já. e- Aí chegou os caras do Flow e chutaram a porra do balde Aqui no Brasil, né? e simplesmente estabeleceram um padrão. Mas, não, é estabelecendo no Brasil, né? Brasil, é, Eles isso foram aí. os grandes... Não, aqui eles foram o primeiro, tipo... É, isso aí Meu, foi tô- pós-Joey tô- Rogan. cara, Tipo, não, agora já não, tá o... mas bem de Podpah, boa. né? Podpah, eu acho que Não, agora não, com não, certeza não, já passou não. o Não, do início aqui no Brasil. Ó, Oh, Tipo, cara, tu olha o Joe Rogan Experience, e tu olha o Flow, mesma coisa. igual, velho, igual. não é igual. Não é igual. Não é igual porque o Formato. porque o Igor não fala sobre o urso fumando metanfetamina. Aqui no Brasil tem pra mim, eu acho que eu já troquei essa ideia pelo menos em off. Não, ali já que, entra em muito. Que, tipo, Yes. meio que, vamos botar essa ideia de uma gourmetização do bagulho, tá ligado? Que, tipo, nem nós tava conversando, eu lembro que eu conversei com o Skid já sobre isso. Tipo, o cara comeu um bagulho no meio da entrevista, coisa assim. É, tipo, Tipo, parece que virou Tipo... uma lei, assim, tipo, os meio- caras têm que ter meio- uma pizza. Não meio- tem que ter. Não, meu, mas tipo, Traz. Quase mas, puxando por uma ideia exemplo, do Tem talk show, maconha. tá ligado? mas é, cara, É. mas é. Só que, O tipo assim... que é o talk show? O que é o talk show? O Monark que É o um, faz. é um espaço, um tempo que tu tem pra entreter a galera e a proposta é entreter com Só- alguém que tem algum Não, mas conteúdo depende, pra... mas Só que aí depois que tu tá, pode entregar. Hoje em dia não virou pode essa tomar. ideia. A galera Não, acha não que fala podcast é esse lance, é entrevista, é troca de ideia. E na real, voltando ao assunto que a gente tava falando no início, o podcast surgiu como um lance de informação, formato áudio. Mas é que Tipo- tá, meu, não tem um bagulho determinando como que deve ser. Não, e não Sim, tem que ter, exato, Léo. não tem, Tu tá, mas é que Mas tá não por certo. exemplo, determina, tipo, vai no passando início com o era tempo. isso. Ó, Com o tempo Hoje ela em se dia a galera acomoda. acha que Com o tempo ela podcast vai mudando. é dois caras na Sim. frente de uma câmera. tá. ligado? Não, tipo assim, ó, podcast pra mim, tipo assim, não tem... Cara, eu já ouvi... Pauta livre, pauta tendo. Deixa eu ver, tipo, os caras que eu... Tipo, por exemplo, que a galera do Saco Cheio TV lá, que... Saco cheio, entendeu? Desinformação, assim, que eles são mais livres, assim, sei lá, não tem uma pauta estabelecida, mas eles falam sobre as notícias Só da vai. semana. Tipo assim, é uma coisa, sei lá, mais livre que eu quero fazer no podcast, tá ligado? Não é mais aquela coisa da pauta editada, tá ligado? É isso que eu quero. Tu Não, sabe um podcast que eu tá, só gosto, vai- mas eu não Só gosto. vai no flow. Só que, tipo assim, enfim, a parada não é, na minha opinião, não é a parada que é ao vivo ou super natural ou super querendo ou super editada ou tem pauta, não tem pauta, porque eu até já ouvi nesses podcasts assim, que eu curto os caras falando assim, que na época quando eles estavam na faculdade de jornalismo, os caras queriam meter pauta e eles estavam tipo assim, Eles queriam pauta livre. eles queriam pauta livre e daí Falar vinha qualquer os coisa. professores falando, não, mas tá errado, não sei. Isso é censura. Hoje Liberdade, censura. liberdade e vem do esses, coração. esses caras são o quê? Do Saco Cheio TV que montaram a própria plataforma deles, tá ligado? É isso. Então, que é a galera do Petri, do Aderiva lá e tal. Esse do Petri é bala, velho. Exato. É massa, a Então, incomodação deles tipo fazem assim, é massa. bah, eles criaram um negócio. Galera do PT? Só que, tipo assim, eu não quero dizer que é uma coisa ou não é, ou é outra coisa. Tipo assim, se quer fazer editado, faz editado. Se quer fazer. Tem vários formatos. Faz o que quiser, É que aquela livre. história, é uma ferramenta, tá ligado? E daí, Exato. tipo, é isso aí. Tipo, Exato, eu boto muito exato. a fé que tu falou, tipo, citou professor e tal. Que é aquela história, tem as como é que se diz, as turmas, né?
Sim. As panelinhas. Tipo, enfim, Os grupos, as cara, tu era, não tem uma né, as ideia épocas diferente. e tal. exato. As épocas, E, tipo, exato. é isso aí, tá ligado? Quando o podcast, quando ele nasce, o primeiro, eu acho que quando eu pesquisei, até eu achei lá qual que é a ideia, quem tinha começado, mas enfim, era essa ideia. O podcast, quando ele nasceu, foi para um lance de divulgar um conhecimento, uma informação, um conteúdo, isso enfim, aí. formato áudio. Daí, tipo, hoje em dia, a galera acha que podcast é áudio e vídeo e é entrevista. Não é tal. entrevista, não é convidado. Às vezes Nem, é, tipo, Mas às tu. vezes Às vezes é tu de manhã sentado Que nem- no vaso, lendo as notícias que nem e tem comentando, falando sozinho. Que nem tem um podcast Não, que falando com eu quem tá gosto. ouvindo. Um podcast que eu gosto de O ouvir, Bill Burr faz isso. que é o Horizonte de Eventos. Conhece Que é o um- Bill Burr? O Horizonte Horizonte de de Eventos, o podcast do Sérgio Sacani lá, que faz também Foda, velho. o Ciência Enfim lá do Flow lá Sim. e tal. Ele tem um podcast que é só áudio, então, dentro do Spotify, que se chama Horizonte de Eventos, Ó, que é isso eu só, tipo Áudio. assim, áudios de podcast de 20, Meu, 30 minutos ali, que ele fala Comentando sobre, negócio. tipo, notícias, descobertas, enfim, da área da astronomia. Meu, pra da mim, o astrofísica. podcast que é só áudio, É uma pra mim, news. ele tem um valor maior, cara. Não sei porquê. É, que, Eu ia é falar aquela agora, história, cara, tá ligado? Porque eu tenho- será que se é que, tipo consegue assim, destacar? Meu, o Coisarada é de 2016. 16. Tá ligado? Nem é tempo já, filho. Eu tô Tempão. fazendo uma parada aqui há um tempo. Desde 2016 sem mantém. tirar. Mantém. Cara, Não, 2018 eu parei e daí eu voltei em 2019 e não parei mais, tá ligado? Mas, tipo, daí agora eu tô modificando as coisas, tá? Tô colocando mais vídeo e tal. Comprou uns bagulho, investiu, Não, o tô Coisarada comprando, tá. tô- Coisarada, nossa, meu. Tô comprando. não, aí tá, Eu cara. vou comprar e... Não, é isso aí. É retorno, né? Ah, É retorno pro cara. e... Não, eu tô me adequando às coisas, tá ligado? Que tem que ser, mas ao mesmo tempo eu não sei, cara. Eu ainda... Tá E até vendo? quem eu me É. inspiro pensa assim um pouco, tá ligado? Que tipo assim, cara, podcast tem que ser só de áudio. Aí Cara, eu é acho que meio tá, tipo mal, assim, velho. Ó, Se tu tem um vídeo, Não, se tu tu sabe tem o um que eu tô vídeo, fazendo, ajuda. tu sabe o que eu tô fazendo de se tu de tem um vídeo, tu não tá escutando o bagulho, tu tá querendo assistir o troço. aí Isso tá. muda. Muda Pensa. tu tem Totalmente. só o áudio do bagulho. É que nem aquela Ó, história. em tipo, primeiro lugar, tu tem uma plataforma que tu consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, se é no YouTube o bagulho, tu vai ter que ficar olhando pro bagulho. É. Agora, se tu só tá só com os fonezinhos ali na academia, tu tá fazendo na academia, trabalhando, sei lá, fazendo outra coisa, tu pode fazer duas coisas ao mesmo tempo e tu vai aproveitar o bagulho. por isso que vem a ideia, Esse né? é o principal, Tipo, tu poder Não, fazer esse tanto é que formato- todos os podcasts mais famosos, eles têm formato só de áudio. só o áudio. Claro, velho. Por quê? mas, Por quê? Tu tá mas, perdendo uma mas fatia esse da formato galera que consome de áudio se não vídeo tiver só áudio. e especial Transaria este- com a Dilma? Esse Totalmente. formato de áudio e vídeo em especial, o formato de entrevista, eu sempre achei muito interessante e relevante que, tipo, que nem a prosa que a gente tinha ali, Sim, tipo, sim. meu, ainda mais quando é sem cortes, principalmente falando, porque, tipo, tu chama uma pessoa pra ficar 2 horas, tipo, é aquela história, um podcast que é só áudio, editado, ou uma entrevista, ou qualquer Não, coisa mas, assim, mas- Dá um aquilo lá problema. essa é a palavra, ele tá editado. Agora tu vê uma pessoa, tipo assim, às vezes um artista ali, enfim, que tu admira, por 2 horas seguidas, sem corte, tipo, às vezes tomando um trago. mas pode ser em só áudio também. O Não, áudio. não, mas eu tô querendo dizer que, tipo assim, a relevância, eu acho que o massa desse formato, tipo, entrevista e podcast, tipo, áudio, vídeo, enfim, longo, assim, de 2 horas, e, tipo, tu vê a pessoa, eu já toquei essa ideia com uma galera, inclusive galera que foi entrevistada na prosa, que, tipo, tu tem a oportunidade de ver tal pessoa, Sim. tipo assim, 2 horas sem corte, trocando uma ideia. Entendeu? Tipo, que nem numa prosa. O João isso- Rodolfo lá, o isso o foi- cozinheiro aquele, meu. Por exemplo, Foi 3 Mas, horas, tipo, o cara os lá no vereadores, tá ligado? Os vereadores. Sim, muito né, bom. já falei aqui em algum outro episódio também, mas enfim. Cara, né, tipo, é- os vereadores que a gente tomou um tragão com o vereador, entrevistando ele numa prosa, tá ligado? Nós tomamos um tragão com ele, assim, tá ligado? Ao vivo. tá ligado? Tipo, cara, eu não quero dizer que é ruim, até porque eu tô fazendo em vídeo. Tá ligado? O Coisarada, ele tá sendo em vídeo. Só é mais trabalhoso. Às vezes sim, às vezes não. Tipo assim,
Mas eu tô fazendo em vídeo, eu tô seguindo as tendências, tá ligado? Tem que se adequar Mas quem assim, meu, tipo, consome, tu né, Tu mano? faz o vídeo, tu tem o canal no YouTube, tu larga no YouTube e tu larga no Spotify. no Spotify também, meu. E o SoundCloud? Só que eu acho legal, tipo assim, a parada que, meu, tu bota no teu fone, ou tu bota no teu carro, tu bota um negócio, e, meu, tu tá trabalhando, ou tu tá namorando, ou tu tá... Aquele que a gente fez, eu e o alemão lá, o Definados, aquele. Sim. Uns 3 ou 4 dias depois que tu lançou, o Patrick lá do Montanha, ele veio falar comigo. Bah, meu, eu tava trabalhando de noite lá, ele tava lá no Labar, né? Eu tava trabalhando de noite lá e escutando vocês e dando risada dos babaca falando merda, né? Essa é a ideia, velho. O cara tava fazendo o trampo dele com Exatamente. fone de ouvido e é isso aí. Sim, Não exatamente. perde a atenção e o foco pra fazer uma... E outra, Só uma não é um coisa. programa ao vivo, não é um programa ao vivo. Tu vai escutar quando tu quiser. Exatamente. Pô, tem um bagulho que, tipo, que é esse, é o que me pega mais, é tipo o que a gente faz sempre, que é um bate-papo da galera, entendeu? Só que tem um puta que pariu, de um programa que eu me incomodo, eu gosto, eu acho os caras muito legal, os caras são engraçados, eles conseguem chamar eles conseguem chamar uma galera muito foda lá, é o Bola e o Carioca no Ticaracast, alguma coisa assim. Ticaraticast. É, essa porra aí. É dos Cara, dois, né, mano? Sim, é dos dois. Carioca é foda. Tipo, os caras, eles têm uma história legal pra caralho. Os caras são legais, eles são engraçados. E eles conseguem atrair, tipo, eles levam pessoas lá que são muito foda, galera que vai lá. Os caras são muito foda. Só que assim, ó, meu, um bagulho que eu não gosto, que... Pô, é foda o cara falar que eu não gosto. Mas é que assim, tipo, eles estão ali com os caras que eles acham massa e eles estão ali trocando uma ideia com os caras. Entendeu? E os caras que estão entrevistando acham eles massa, porque já acompanharam toda a história dos Também. caras. Só que daí o que acontece, meu? Às vezes os convidados, os caras estão metendo um assunto muito bala e os malucos estão na vibe deles. Tipo, pô, não é entrevista. Não é uma entrevista. Não, uma conversa. Só que, porra, meu, seria tão mais legal se os caras calassem um pouco a boca e deixassem os caras falar mais, sabe? Sabe O que é isso aí? Tu sabe de onde é que veio esses tipos deles fazer assim? Cara, veio do rádio, porque no rádio, se tu deixar um segundo sem falar nada, que nem na tranquilidade que nós estamos fazendo podcast aqui, cara, no rádio não pode ficar um segundo calado. Não, Eles mas têm é que que tá, ficar o tempo inteiro não é questão de preencher o espaço. E é costume deles, tá ligado? Não, é a questão dos caras simplesmente cagar porque o cara tá falando e começar a falar merda em cima e já desvia o assunto e tu não escutou a história do cara que tava bala, entendeu? Quantos anos fazendo a mesma coisa? É. Né? Não, e sem falar que eles na Jovem Pan, os programas que eles tinham com o Emílio Zurita e coisa lá. Zurita, o cabeção. Tipo, aquilo foi um dos precursores no Brasil, tipo, por exemplo, que tinha o cafezinho na Atlântida. O cafezinho da Pop Rock. O cafezinho da Na Atlântida. verdade, começou na Ubra, né? Como? Começou na Ubra, né? O cafezinho da Pop Rock. Na Ubra com o Fetter. Não. O Fetter foi pra Ubra, daí ele criou o cafezinho da Pop Rock lá, cara, porque eles não queriam pagar ele a quantia que ele queria. Ah, eu vi um podcast Isso aí que deu visibilidade pra Ubra. O podcast acho que foi do Guri de Uruguaiana, tem um podcast. E daí o Fetter tava lá e ele tava contando do dia que ele foi de quando ele foi pra Ubra. E foi aí que eu escutei Umas história muito foda dos caras, meu. Aí, tipo, um cara foda, ele contando... Criou o nome Imagina, do cafezinho o cara da é um Pop cara Rock na foda, hora. Que o cara já tem 30 anos de carreira e tu admira o trabalho do cara, tu acha o cara massa, tu acompanhou o cara, aí ele tá contando os detalhes do backstage. Do que aconteceu por trás, como eles faziam, papapá. E daí o outro cara começa a dar risada e puxa outro assunto e não deixa ele terminar. Frustrante, Aí dá raiva. Frustrante. Não tem uma sequência, cara. É. Por que vai cortar, mano? É tipo assim, Olha isso. daí eu acho que é uma coisa que é interessante botar aqui. Três Tipo assim, Gardenal. tá, beleza. Tem esses lances, tipo, é claro, né? Que, tipo assim, tem esses formatos, tipo, o Flow consagrou, que hoje o Pode Pá. Sim. Fala aqui. Ainda existe os clássicos, os formatos clássicos, fazem o formato clássico, Sim, que sim, é só sim. áudio, que é só informação, não é troca de ideia e tal. Mas, tipo, daí é legal, tipo, eu sou dessa ideia, tá ligado? É ferramenta, tá ligado?
Tipo, antes eu tava falando do lance da música eletrônica. Tipo, na música eletrônica sempre foi, já troquei essa ideia com o Skid em off, tipo, sempre podcast é set no rolê da eletrônica. Mas, tipo, os caras até criaram um outro sistema, os caras criaram mas não vingou muito. Mas eu tenho uma ideia de criar um podcast aí, já tem até o nome, que é um formato, é um podcast de música eletrônica, só que é esse de trocação de ideia. Só que só falando os podres, né? Trocarada. Seria o do House é o foda-se. É porque tem a expressão no cenário eletrônico que é o do House é o techno, que se fala, né? Que é o falando dos podres da... daí a trocação de ideia, e daí tipo assim, a minha podres ideia... da profissão, né? Eu prefiro trocação tipo, de falar... soco com o cara. Não digo tem que falar mal, não é essa a ideia. sem parar. Mas é falar real, tá ligado? E é a trocação de ideia, não é música, tá ligado? Nós vamos falar. Conversando sobre o que tu tá Vamos falar, tocando. tipo, beleza, tu é um produtor, tu lançou tal música. Conversando sobre o que Vamos tá falar tocando. como é que foi esse A lançamento? produção. Como é que foi os contatos? Cara, Como é tem que- dois caras que fazem isso na música que eu acho muito foda. Um é o Rick Beato, um produtor americano, e outro é o Rodrigo Bittencourt. O canal Amplifica do Rodrigo Bittencourt. Fica Não é Rafael bacana. Bittencourt? É Rafael Bittencourt. Rafael Bittencourt. Rodrigo. Eu falei que Rodrigo. Ricardo. O Rafael Bittencourt. Ronaldo. Cara, é muito bom. Aquele dia que foi o cara aquele que mete os violão clássico, como é que é o nome dele? Não vou lembrar. E Da daí, onde? no Amplifica. Como é que é o nome do cara, meu? Não vou lembrar o nome do cara. E daí, tipo, o cara do Angra, né, meu? A música que o cara compôs a música, Rebirth. E o cara ali, o maior violonista do Brasil, do maior do mundo. Ele falou, por exemplo, tua música, eu toco ela diferente, eu faço ela assim, ó. Porra, meu. O cara compôs a música há não sei quantos anos. O cara tem não Sabe sei... que a gente tá só em áudio, né? O cara não sei quantos álbuns, quantas músicas ele compôs, há quantos anos que o cara é um dos guitarristas top do mundo. No canal dele, no programa dele, na entrevista dele, chegou um cara com violão, ó, meu, se tocar assim melhor. fica melhor. Ah, não, se fala Meu, que fica melhor, é foda. ao vivo. Mas Não, é que- não, é que claro, música claro que é não foi. subjetiva, Não, né? não foram nesses termos. Não, ficou melhor mesmo. Ficou melhor pra caralho. Tá, mas daí é Meu, interpretação. o bagulho ao vivo, tipo, o troço foi tão natural, que um guitarrista dessa estirpe, um cara desses, ao vivo gravando pra sei lá quantas mil pessoas vão ver esse bagulho, vai saber quantos anos esse bagulho vai continuar sendo acessível. O cara simplesmente, naturalmente, aconteceu um bagulho tipo... Tu simplesmente aprendeu hoje, tu não sabia, mas hoje tu aprendeu um bagulho. Ah, meu, isso que eu acho bala, o bagulho quando vem o troço natural, assim, sabe? Sim, sim. E o que é isso? Nada mais é do que a tal da liberdade. Entendeu? Que nem tu tava falando ali que tava fazendo as cadeiras lá, e daí o cara tava fazendo o bagulho, e aí vinha os como é que se chama? Orientadores, e falavam, não pode ser assim, tem que ser assim. Não, mano. Não sei se é contigo, eu tava falando sobre isso hoje até. Mas enfim, eu falando, citando duas disciplinas da faculdade de música, harmonia e contraponto. Que a contraponto que é voz contra voz, né? Tipo escrever, dueto e tal, de voz. Pra saber o que É voz contra voz. Eu falei, mas eu não faço ideia. E a harmonia basicamente, a contraponto é escrever melodias simultâneas e a harmonia, tipo, combinação de notas, né? que é a harmonia. Cara. Fazer a ambiência pra deixar bonitinho. Só que daí qual que é a ideia? Contraponto tem regra, né? Tipo, tem lá o contraponto primeira, segunda, terceira, quarta, quinta espécie. Que a gente se fala lá e tal. Até tem uma grande professora que estuda através do livro dela. Mas a harmonia já, por exemplo, eu mandei bem no contraponto. Porque contraponto é regra. Tá ligado? Tipo, o Léo ali tava falando e tal. E a harmonia já é interpretação. Tipo, o cara vai lá. Subjetivo. É subjetivo? Tá ligado? Tipo, o cara, não, eu quis fazer isso. Só que ele tem que ir lá interpretar e tal. E Tá, mas... isso aí foi bem difícil. Mas. Corta. O que a gente tá falando mesmo? Contraponto e harmonia.
Eu tava falando sobre a liberdade do cara criar o bagulho e deixar ele vir naturalmente e o podcast poder transmitir isso, entendeu? Por exemplo, Sim, eu sim. falei do Bill Burr. Tu conhece o Bill Burr? O Bill Burr, ele é um comediante. Volta. Ele é um comediante americano. Só que o cara, ele teve a infância pobre dele. Ele tem a história inteira da vida dele. E é massa que tu vê os momentos, assim, os textos que ele fazia conforme ele vai envelhecendo. Tipo, tu para e pensa, ele não é um comediante. Ele só é um cara puto da cara com a vida e puto da cara com as pessoas. E ele conta como é que foi o dia dele, sabe? E daí isso aí ele faz os textos dele. Fala sobre casamento, fala sobre relacionamento, fala sobre dirigir, entendeu? Esse tipo de coisa. E daí ele tem um podcast que ele faz, não sei se é todo dia, não lembro. Que o que é? É simplesmente, tipo, ele lendo e-mail da galera puxando assunto com ele, ou ele tipo, vendo um link que alguém mandou pra ele, alguma coisa, ou ele lendo, comentando sobre os assuntos da semana, por exemplo. Assim. E nada mais é o que a galera do YouTube, lá nos primeiros anos do YouTube, fazia já. Mas é que não. Entendeu? Por isso que eu falo que o podcast ele é um formato, ele não é um movimento, ele é um formato, tá ligado? Sim. Tipo, enfim, tipo, É um jeito de armazenar informação é um pra meio conseguir de tu escutar fazer os dois. qualquer hora do dia. E daí que eu falei, eu pelo menos tenho essa ideia, tá ligado? Conquista muita galera. Morning Show é o tipo, nome do bagulho que ele faz. Tem o formato tradicional, que é Quebra. só Hum. difusão de informação, e tem esse formato mais Tu pega uma coisa atual, hoje em dia, que é o lance das entrevistas. tu pega uma coisa hoje em dia dessas entrevistas ali e tal. Cara, o podcast começou um negócio só de áudio ali pra tu guardar a informação, ser bem gravadinho, a voz tá top, 100%. Fone de ouvido com todo mundo, microfone todo mundo na cara e tal. Isso só porque só eu tô de... Tu pega os podcasts hoje em dia. Os caras sentados numa mesa em roda ali, 4, 5 galera, um burro no meio ali pra pegar o áudio de todo mundo e foda-se. Não, isso. Parece Não, uma não, entrevista não, de TV, não é assim. Tem uma galera Não é fazendo assim, isso, tem uma estrutura muito maior Ó. por Tá, não, trás. mas né? só- Até eu catei agora aqui Tão marcando aí. joguei no Google rapidão aqui. Tipo, só pra tirar essa dúvida, né? Tipo, os primeiros podcasts. O primeiro podcast do Brasil foi em 2004, da Digital Minds, do Danilo Medeiros. Que daí, inclusive, marcou como o dia do podcast no Brasil. Mas o primeiro aqui, o formato, ó, tá a ponta aqui, o formato surgiu em 99 com esse negócio do RSS, né? Não sei se isso na internet. E em 2001 e 2003 foram criados os primeiros programas por um funcionário americano da MTV, apaixonado por rádio, na Noruega. Daí em 2006, aqui aponta esse outro link aqui, que em 2006 surgiu o Nerdcast, o Café Brasil, que inclusive estão até hoje. Mas sempre essa ideia, né? Tipo, aponto que é o Digital Minds, que é o primeiro que fez no Brasil, 2004, tem esse 2009, mas a ideia é que tipo, surgiu como uma difusão de algum assunto, de alguma informação, no geral. Né? É que, Não era troca de ideia, era informação. É como se fosse o cara lendo um texto. não, tipo assim, ó. Nos podcasts antigos, né? Antes de ter essa versão de vídeo, a galera já fazia a mesma coisa, tá ligado? Tipo, às vezes o cara. Até hoje, essa semana passada, eu tava ouvindo um podcast que eu ouço pra caralho, que é o Matando Robôs Gigantes, que é de nerd, tá ligado? Não, capaz que é de merda. E daí eles estavam, tipo, agitando com eles mesmos, tipo assim, como é- Cacimba que não vai ser. como é que vocês fazem? Tipo, é um podcast que é muito editado, tá ligado? É bem editado. É só... Não, claro que rola. Se faz claro os que cortes rola. bem certinho, botando o bagulho no contexto, fica muito bala. Né? Não, mas tipo, Tá. é que depende do que tu considera que é editado. Mas enfim, eles estavam se zoando, tipo assim, a galera fala, como é que vocês fazem a pauta? Daí eles estavam tipo assim, Fumo maconha. não, eles não fumam, pior que... Mas eles estavam tipo assim, tipo, pauta. Sim, pauta. Tá Como ligado? assim? O que é isso? E- Esse é novo. Deixa, não acho. E Tá bom. eles são um dos podcasts mais antigos do Brasil, Como é que é o nome? Matando Robôs Gigantes. Matando Robôs Gigantes.
Quem que é? Ai, ai, ai. Mais cara. antigo do Brasil. É um dos. Ah, não. Um dos. Que começou eu acho que em 2010, sei lá. Os primórdios da coisa. O Nerdcast que eu falei aqui agora, inclusive eu acho que tem uns caras que participam, não sei, do Nerdcast, acho que é um dos envolvidos até nisso, não é? É. O Nerdcast. Não é, velho. O Nerd, Eu não quero mais. Para. Nossa, que tóxica, cara. A gente tá... o Nerdcast é o dos caras lá do Jovem Nerd. Jovem Nerd e tal, né? Isso, né? Os caras falando agora de universo nerd, os caras mais bravos. Não tem como fazer. Um e outro aqui. Deus conheço. É que Mas enfim, Então. esse é o mérito da questão que eu quero agora. Mas. A ideia é que Ficou o. muito bom esse arroto, cara. Veterinário. Obrigado por Soa arrotar bem. no meu microfone. Vá. Enfim, o Matando Robôs Gigantes, eu acho que tem uns caras que acho que é envolvido com o Nerdcast. Achei que ele era envolvido com Não, droga. ele. Envolvido com droga, com travesti. O Matando Robôs Gigantes, o Jovem Nerd endossou eles um tempo no site deles, tá ligado? E ajudou eles a ser que eles são, tá ligado? Ganhar visibilidade. Até isso me. Quer continuar terminar? Não, que eles só ajudaram nas antigas lá por 2008, 2000, sei lá, por aí. Tá ligado? Que quando começou o Matando Robôs Gigantes, assim. Porque eu ia dizer, tipo assim, voltando a falar do exemplo do Session ali, que foi o principal podcast, porque, tipo, né, não tem nada a ver, né, tipo, quem é da eletrônica e tem seus 30 anos aí, ou perto dos 30 já, vai entender o que eu tô falando. Mas, tipo assim, realmente, o cenário da eletrônica podcast é outra coisa, né, a ideia do set, Sim. gravação de Sexo! sexo! Mas a ideia é que, tipo assim, mano, quando a gente criou ali o Session 30 Minutes, foi em 2011, 12, eu acho, eu e o Chris, hoje em dia existe o Alatage, que, pelo menos de acordo com o Brasil Music Conference, que é a principal organização, enfim, que os caras fazem e tal, Tudo uns drogados, uma faz uma votação lá e tal, tipo, pessoas escolhidas e voto popular também e tal, que elegem lá, né, os DJs, os melhores clubes do Brasil, da música eletrônica, diversas questões, tipo um Oscarzinho, né, do Brasil. Uhum. E eles têm ganhado nos últimos anos de principal veículo de jornalística, né, hoje falando agora em 2023. Mas o Alatage ele foi criado, não sei agora o ano certo, mas tipo, o Alatage, o Portal Underground, que é já um veículo, especificamente falando, gaúcho, mas tipo, esses dois em especial são veículos tipo, de informação, indo principalmente pro jornalístico. Quando eles surgiram, por exemplo, eles não tinham podcast. Então eles pegaram e daí tipo, eles divulgavam os nossos conteúdos na plataforma deles, né, nos veículos dele, que daí no caso nos trouxe a visibilidade. O Session 30 Minutes teve uma época, tinha galera do tipo de vários países que entraram em contato com a gente. Era no final das contas, participar do nosso podcast. Era tipo algo que a galera podia ouvir e podia baixar. Podia baixar e Sempre. inclusive que nem você agora nesse momento. Mas a ideia é que, tipo, no caso, falando tipo de. Eles faziam O que eu gravar, quero largar dizer porque- agora, tipo, o lance de conexões que, tipo assim, tá, o cara tem um podcast, né, ou coisa arada, enfim. Tu cria conexões, né, tipo. Maroca vai- Rock Bar. Tu vai conhecendo todo mundo. O Session, por exemplo, lá vai nos tá primeiros vai anos, tudo lá bem. pro 2012, 13, Uhum. 14, Sim. tinha esse lance que a gente conseguiu inserir o nosso podcast, né? A gente tinha esse trabalho de ir atrás de DJs e lançar conteúdo no nosso canal, que eram sets de 30 minutos, só de DJs Sim. nacionais. Depois a gente evoluiu para outras coisas, mas entrou na ideia que, tipo, a gente conseguiu, tipo, o nosso podcast, tipo, ele, até onde eu sei, pelo menos
no rolê da eletrônica, foi o primeiro do estado, tá ligado? De podcast. Por um tempo ali, por meados de 2013, 14, me aponte onde eu tô errado, mas foi um dos principais do Brasil e a gente já tinha, tipo, seguidores internacionais. Tipo, foi uma época bem legal. Em especial pra mim, falando, foi meu primeiro projeto, assim, tipo, que me deu uma visibilidade legal, tá ligado? Que ano que foi isso? Em torno de 10 anos atrás. E que a gente tinha esse... 12, 13. Eu acho que a gente começou a ter ideia em volta de 2011, enfim. Daí teve algumas fases, né, e tal. Daí ele acho que 2016, 17, eu lembro que eu cheguei pro Cris e falei, hoje tu encerra, hoje dá um up aí e tal. Daí foi quando daí o Cris topou dar um up, daí a gente criou outros, tipo, subcanais dentro do projeto, tá ligado? E daí foi o momento que a gente começou a lançar DJs internacionais. A gente lançou 2 caras da Itália, um cara acho que lançou um cara do Peru também. Enfim. Mas, tipo, isso que eu resumindo a história, eu queria entrar nessa ideia. Tipo, hoje em dia tem esse lance, tipo, tipo assim, mais do que, na minha opinião, mais do que estabelecido esse tipo de formato. Não é nada estranho pra galera, tá ligado? Hoje em dia é muito mais diferente, não vou dizer estranho agora, vou te falar diferente. Tipo, é muito mais diferente tu falar assim, que nem, tipo, aconteceu comigo esses tempos, quase aconteceu, o cara tem um programa de rádio do que tem um podcast, que é no YouTube ali e tal. É mais diferente, tipo, é mais difícil, né? Alguém lá, eu tenho um programa aqui na rádio ali, né? Que é uma dessas rádios, tipo, de frequência aberta, que tu... o negócio desse tipo de rádio aí é bem mais engessado. Hoje, porque a galera hoje em dia quer saber do digital, né, do mobile. Daí tu pega a porra do rádio ali, tu vai ter uma audiência, tu vai achar que tem uma audiência nova. Não, a galera vai mentir. Mas depende, foi extremamente relevante. assim, A liberdade que a internet, que a interação, a conectividade dá, eu vou te dar um exemplo. Tu pode ter um bagulho com formato de rádio sem tu precisar passar por todo aquele... trâmite de concessão e coisa. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. A Ghost Rádios. A Ghost... Como é que é? Ghost Radio, né? Por exemplo. No caso é a rádio que eu ia entrar aí. A Ghost, o que é? Tu não é da Ghost? É um programa, é uma rádio, os caras se propõem a fazer uma programação de rádio, só que não é no rádio. É uma rádio online. É uma rádio online. Qualquer um pode fazer. Daí começa a rádio online. Qualquer um pode fazer. É um formato, na minha percepção, é um formato engessado perto da liberdade que tu tem de fazer o bagulho. Só que alguém que quer fazer uma rádio, quer divulgar, que tu tem teus patrocinadores, quer vender facilidade, quer vender produto, quer vender rádio e quer entretenimento, quer escutar uma música boa, quer uma pessoa legal pra conversar com todo mundo, entendeu? Vender o rádio. Um abraço, Rodrigo Acorso. Por exemplo, online ou no rádio. Eu vou... Não, olha só, deixa eu contar uma história. Nas antigas, lá por 2000... Chato! Cuipão. Lá por 2007, 2008, cara. Tu lembra que hora era, mais ou menos, ou não? Não me lembro. Eu costumava baixar muito anime. Achei que ia falar a calcinha. E daí, eu baixava... Sabe que anime é diferente de hentai, né? Eu sei muito bem. Tem uma leve diferença. Um pouco baixa pra saber. E daí eu entrava no site... site... isso aqui não é o Scooby-Doo? Essas meninas super poderosas aqui também. Eu entrava no site Anime vs Games. E nesse site... Anime vs Gays. Anime vs Games. E daí, eles tinham a rádio deles, tá ligado? No site, assim, ó. Eu entrava na parada e tinha o site deles, tinham a rádio deles, tá ligado? Que eles postavam as músicas de anime. Era de anime. E eles conversavam entre eles, tipo, era uma rádio mesmo. E eu ficava tipo, caralho, que bala, olha só isso, que bala.
tá ligado? Tipo, os caras o tempo inteiro, tipo, tinha uma rádio só do site, Só deles. Oi, só deles. Isso me lembra que, tipo assim, Cara, Melhor divulgação, velho. e cara, eu achava maravilhoso. Porque, tipo assim, a galera entrava lá no site pra baixar os animes, tá ligado? Ficava lá, Então, tipo assim, onde? era funcional o site. Chamava atenção, prendia a galera. E isso me lembra que, tipo assim, E, nós exato. Nós falando desse lance, desses contrastes, tipo, dos formatos, comparando as antigas, como é agora. Meu, vai dizer, acho que de rádio online, eu acho que uma das que mais vingou, e tipo, até hoje, assim, é da hora, é esse lance das rádios lo-fi no YouTube. Bah, lo-fi é muito bom, mano. Caralho, meu, isso aí, tipo, virou um negócio, tipo, eu lembro que até já compartilhei uns bagulhos assim. Meu, Tu fala lo-fi no tipo do som ou... Não, na verdade, tipo assim, Não, não lo-fi tem é um como ser o estilo. som. Não, porque assim, às vezes pode ser um perfil, tipo, os caras são mais de boa, Aí que pouquíssimos tá. que conhecem. Depende do canal. Lo-fi, Tipo, os lo-fi surgiram com esse movimento. Mas, tipo, eu sou um que consumo, além dos lo-fi, eu consumo também os de dub. R&B. Cara, ó, agora que eu lembrei, meu, quando Eu foi consumo também, tem um de entre eletrônica 2004 e também, 2005, cara, mas agora que eu lembrei. principalmente esses de lo-fi e dub. Em 2005, cara, eu trabalhava numa empresa que eu fazia estoque. E daí, pô, meu, tinha dia que eu não via a hora de parar de bolhar a caixa pra ir pra frente do computador. Os guris do estoque. E tinha dias que eu não via a hora de sair da frente do computador e bolhar a caixa pra desestressar, sabe? E daí, quando o cara tava na salinha ali, no ar-condicionado, na frente do computador, eu escutava, eu nem sei, eu até vou procurar depois quando chegar em casa. O nome era Coco Radio. Só tocava dub, reggae e, dependendo do horário, tocava um ska. Que é quase a mesma coisa. E não era umas artes, Online, tipo, online, meio aquela ideia do Sound Não System, tinha então. arte, não tinha arte, meu. Era o site lá, era cocoradio.com, alguma coisa. Só música da melhor qualidade pra tu conhecer tudo que é coisa. E, tipo, não tinha propaganda o bagulho. Eu não sei como, não tinha propaganda o troço. E eu acho que eles ganhavam na época que a grana que eles ganhavam era conforme a procura do site. Eu não sei como é que quantidade de acessos. Eu não sei como é que faz pra ganhar dinheiro na internet. Se eu soubesse, não tava aqui no Rádios, cara. Eu não tava gravando essa merda aqui. Eu tava aqui desperdiçando meus argumentos. É propaganda, filho. Propaganda de cabo a rabo. Mas isso me lembra, Quantos pop-up tu fazer um abriu parênteses em aqui, 15 anos atrás? pra quem tem Mas, filho... tipo, o site deles era limpo. Tu abria o site, aí ele tinha um botão de player e uma ou duas imagenzinhas assim, ó. Tudo verde, com as escritas amarelas, era Coco Radio. Eu vou procurar. Isso me lembra... Eu postei esses dias também. Mas, enfim, pra quem tem filho, essas coisas. Assim, vou fazer um parênteses aqui. Mas é porque eu acho importante. Pra quem tem filho, vou fazer um parente. Vou fazer... Não, tem diversos canais de conteúdo infantil que o foco é esse. Cuidado, mano. Não tem publicidade. Isso é bem legal. Tem uns quantos canais aí. Eu queria fazer esse parênteses que eu acho interessante. É aquele cara lá do... Fala perto do microfone. Só vendendo coisa pra criança no YouTube lá. É o Charlie Harper. Não. O YouTube brasileiro ali, o cara que fez Eu só ia pra falar um criança, negócio pô. que mas ia fugir muito do assunto que nós estamos falando. Não, fuja, pelo amor de Deus, fuja. Não, que eu ia dizer, Esperando. tipo É só assim, isso que a gente tá esperando. quem me conhece sabe, né? Eu trabalho principalmente com público infantil. E tipo, Eita. mano, eu nunca. E ele não é padre. Eu não sou padre. Mas tipo assim. Eu nunca. Nem seminarista ele foi. Tipo assim, ó, eu sou da área da música, eu trabalho com isso e tal. Mas, eu nunca fui de escrever poesias, letras de música, tá ligado? Tipo, escrever música, eu sempre fui mais da ideia mais da parte. A teoria da música, da construção e- do bagulho. Não, E, tipo, não- o movimento em si, tá ligado? Eu nunca fui muito da parte mais da letra. da composição das coisas, tá ligado? Da composição eu manjo na parte de produção musical, mas daí mais pras coisas que eu entendo. Mas enfim. Perdeu. Tipo, batida eletrônica, hip hop, eletrônica, tá Não, ligado? cada um tem sua cancha, normal. Exato. Não sabe o que vai. Mas, tipo assim, a ideia é que eu nunca tive eu nunca tive habilidade, inspiração, seja como for a palavra que eu queira distinguir, pra, tipo, escrever letra de música e tudo mais. Tirando uma parte uma época da minha vida que eu tava ali com uns 9, 10, 11 anos de idade, que eu escrevi paródias
Escrevi umas 20 e poucas paródias. O que é Paródia de música. Paródia é tu pegar uma música que já existe e Tem trocar a uma letra. em cima, claro. Eu escrevi umas 20 e poucas paródias, incluindo Isso o aí hino dá do censura, Brasil, o hino do Grêmio, do Inter, músicas conhecidas da época, tudo na época. Zoando. Fiz paródias sobre os meus cachorros, dois Zoando cachorros que eu tinha. pesadamente. Eu tinha duas cadelas, na verdade. Dois cachorros. E daí elas tinham cada uma tinha uma personalidade. Eu fiz 20 e poucas paródias sobre elas e as personalidades delas. Mas enfim, eu tava falando, eu nunca tive. Chato. Eu nunca tive esse lance de escrever Esse- letra e tudo mais, né? Então. O cara tem muita mão pra isso, velho. Viu? Eu tiro o Deixa eu chapéu pra contar. quem consegue compor e fazer a letra junto e fazer a música inteira de cabo a rabo. É isso que eu ia falar Cara, agora. eu tenho mal apenas um conhecimento só de música, só de áudio, então eu não consigo tocar e cantar. O cara não sabe o que é um artigo, que é uma pelo preposição. amor de Deus. É que tá batera, né, mano? Né, aí que tá, o cara não foda-se, não sabe nem O cara não ler sabe nem partitura. conjugar, eu vamos. Tá, só deixa eu contextualizar aqui, ó, pra quem não tá Nossa, tem entendendo. partitura. Pra quem não tá entendendo, o Vini ele é engenheiro. Ele mal e mal sabe falar o português. Mas agora tu Vini, deixa eu te fazer uma tu pergunta. bota uma calculadora e um lápis e um Não, papel na sim, frente mas dele, é outra isso história, é mano. Se o muito Rafael ganho. Charnovski ou se o Rafael Charnovski tiver ouvindo isso aqui agora vai entender essa pergunta. Tu sabe, se tu apertar aquele botão do micro-ondas do ligar lá, ele dá mais 30 segundos. Né? Isso? Tu sabe disso? Sim, porque o meu é assim. Não, na verdade eu acho que todos fazem. Não sei se Mas é enfim, regra. é que eu tenho um amigo meu que é engenheiro que ele não sabia disso. Ele se formou Viu? em engenharia. Agora tu Daí, falou do bagulho do Nós tava no relé, apertou ele, caralho, mais 30 segundos aí, nós. Ele ia lá. Ele ia lá e digitava Os os caras 30 tá segundos construindo que ele precisava. aeroporto e não sabe disso. Viu, Joey? Joey. Pra tu Esse ver que bagulho não do tudo micro-ondas são é um bagulho flores. que, tipo, pra Mas mim tem não- gente, não mas faz gente que sentido. tá construindo. Desculpa, Léo. Tem gente que tá construindo prédio pra boné aí, caralho. E não consegue se relacionar Prédio com uma pra quê? mulher. Eu não falei boné, que eu perdi meus bonés na mudança. Eu tô de cara. O cara tá construindo prédio pra caralho e não consegue se relacionar com o próprio amigo. Mas é que tá, meu, o prédio não te enche o Não tá saco, ligado. velho. Ah, O cara é totalmente associado. Foda-se. O que eu ia falar, meu? Eu ia falar um negócio agora. Ou sua cadela. Estamos aí em uma hora e pouco. Mais, vamos continuar, tá bom? 8 caralho. e 7, bicho. O que eu ia falar, velho? Mas Acabando. no tempo do Vargas. Pra caralho. Cara, isso me lembrou. Tu sabe que os Cara, trens que andam no Brasil, por exemplo, se tivesse uma ferrovia que... Vou dar um exemplo assim, uma interligação logística no Mercosul. Os trens que andam no Brasil não conseguiriam rodar em nenhum outro país da América do Sul. Sabe por quê? Porque o Vargas, ele determinou a distância da largura dos trilhos. Ele mudou de um padrão que existia, não vou dizer que era um padrão internacional, mas provavelmente era. Na época da guerra, entendeu? Não quero. Na época da guerra, o que ele fez? Ele mudou o tamanho dos trilhos porque, se os caras invadirem, eles não vão conseguir usar trem. O trem deles não vai andar nesses trilhos aqui. Isso é genial, cara. Isso é genial demais. Mais ou menos, né, meu? Esses dias eu tava assistindo. Tá ouvindo bem? Toda uma Não, interface. não, os no- caras na- levaram na época tanque de pra guerra- tudo na que época de é guerra, sim. aquele lado, os caras é 4, imagina. Na época de guerra, sim, só que assim, foi uma Levava de política, trem. foi uma determinação. Dele. Não vou dizer política, mas É. tipo, numa época de necessidade. Não, foi política. Numa Foi época, política e numa época de econômica, na verdade. necessidade. Só que isso daí, tipo, já passou 80 anos e acaba impedindo uma logística melhor, mais eficiente, uma conectividade, Tá ligado que eu. uma simbiose melhor nessa questão da Toda a América logística do Sul. com o resto da América do Sul. Tá ligado? Tá, mas é só o Brasil que é diferente ou todos É os diferente, países o são Brasil é iguais? diferente. Dos outros países eu não sei como é que é, mas eu sei que Sim. do bagulho do Brasil é diferente. A Venezuela, por exemplo, acho que a Venezuela, né? Eles não tem nem exército. Mas o. Claro que tem. Tá me ouvindo bem daqui? Tá. Então, tipo. Não, esse- um pouquinho mais perto. Esses dias eu tava. Me bateu a curiosidade e tal, daí eu fui atrás do lance do Fredolino Chimango, né? Que tem aquele passundo. O cara que dá nome, que foi homenageado no lance lá do campo do quartel. Ele é um cara que tipo assim, daí tem a ver com o assunto que tu tava falando agora, né? Que é tipo os pracinha, né? A galera, os brasileiros
que foram pra Segunda Guerra. 25 mil expedicionários foram, 467 não voltaram. Então, o Fredolino, no caso, só pra concluir aqui, o Fredolino é um cara que ele na verdade não era pacifundense, né? Ele era Do gaúcho. Ele era gaúcho. Era Mas periquito. mas ele nasceu hoje em dia falando aqui, em uma localidade aí perto e tal. Não é nem distrito de Passo Fundo. Essas horas aí, mais ou menos. Ou acho que era distrito, não lembro. Mas eu sei que ele trabalhou em Água Santa e tal. Mas, tipo, ele foi um dos caras que, no caso, ele morreu literalmente, tipo assim, em Mamando. combate. Morreu mamando. Ele morreu literalmente. Mamando. Não, tô zoando. Não, ele literalmente em guerra, tipo, em confronto mesmo, tipo, troca de tiro com os nazistas e tal. Só que ele tá no... É mesmo, cara, tá, não sabia, velho. Aham. E daí, tipo, além de Passo Fundo, né, ele foi homenageado no campo do quartel, diz que tem uma rua no Rio de Janeiro com o nome dele também. Que bala. Ele matou nazista. Na verdade, ele morreu por causa dos... Tentando matar, né? Tipo, Não, daí muito diz provavelmente ele matou fascista. E daí diz que ele Porque a ele é FEB foi meio pra que Itália. né? ele é um meio que indicado em umas histórias assim, tipo, um dos como é que é, os soldados desconhecidos, enfim, tipo assim, Tem o túmulo. ele aqui morreu, aqui na ele Veracruz tem morreu no basicamente cemitério assim. tem o túmulo do... Soldado. Não, Do não, meu não. pai. Não. Tipo assim, Não é o túmulo dos soldados desconhecidos. sem, Aqui no cemitério da Veracruz tem o túmulo em homenagem aos falecidos. E daí é lá nos Estados Unidos, lá no Washington, lá. Capitólio. Que é o túmulo do soldado desconhecido. Tipo, foi um cara... sim. Não, mas Passou. o Sempre Fredolino, passou. no caso, Mas lá tem sempre essa um guarda história e 24 tal. horas por dia lá, né? Daí enfim, esses pode dias reparar. me deu essa curiosidade, daí eu fui atrás, daí assisti uns doc aí, esses últimos dias aí, sobre, tipo, os pracinha, né, e tal, que foram e tal. Tem uns veteranos de guerra, uns caras que foram mesmo, tipo, pra... Tipo, não necessariamente O vô do Guibank foi um confrontaram, tá pracinha. ligado? O vô Mas do eles Guibank foi. foram, tipo assim, eles estavam lá na O pai da Itália. Maria também foi. Pô, tu Hã? tá ligado que teve um vizinho Daqui da meu, cidade eu sei de dois. Que eu Lá conheço na pessoas Então, que é, eu convivo comigo, que esse são parentes. lá na Fredolino, minha ele... cidade, teve um cara que foi, velho. Esse Fredolino, ele não é, eu falei, ele não era natural de Passo Fundo, mas ele era de algum lugar aqui da região. Não aqui, ó. sendo natural de Cara, Carazinho, você tem tá noção bom. que eu convivi Mas enfim, com daí, vários- Cara, tipo, assim não dá, né, meu? Eu lembro Eu que também. teve um desfile de 7 de setembro esses tempos, que daí, tipo, os caras homenagearam, daí tinha um tiozão lá, 90 e poucos anos, assim, tipo, voltava a Pô. tocar uma sonda. Aí que Mas tá, velho. o... Tocar uma sonda. Você mas erguia enfim. as mãos, Deus puxava. Sem zoeira. Zoando, né? Lá na Sem minha zoeira. cidade teve um cara que foi dessa força expedicionária. Força É a- presidiária. É a FAB, né? A Força Expedicionária Brasileira. A FAB, FEB, a Força Aérea. E assim, ó, É a FAB. Força eu FEB. conheci É a ele, FEB. vocês têm noção que eu conheci o cara. Não, Eu conheci o cara que foi pra lutar na guerra, Segunda Guerra Mundial. na Força Expedicionária lá na cidade. Fala no microfone. Eu acho que eu tinha uns 4, 5 anos de idade. Eu lembro da fisionomia do velho. Eu lembro. Ele pediu pra tu sentar no colo dele? Não, ô, Dente. Aonde que tava as mãos dele, tu lembra? Não, cara, era um velhinho lá que nós ia concluindo vender lenha. Nós lance tirava do lenha no meio do Fredolino mato e ia aí, vender. eu tava pesquisando aí, tipo, tem Tá, isso, além de Passo Fundo, que tem o... Tá, ele não vai Ah, falar. mas não tinha mais nada pra falar. Só isso. Ah, tá. Que eu conheci o velhinho que foi pro O Segunda Guerra Mundial. Fredolino, além de Só ter esse isso, lance só aqui em isso. Passo Fundo, que tem uma rua lá no Rio de Janeiro, que tem o nome dele. E daí diz que ele é meio que tipo, um dos caras que é tipo os soldados desconhecidos, assim, tipo, o cara foi Só, É, só e- botaram a rua com o nome e, dele. Mas pelos desconhecido. papel, enfim. Ele Cara- é um cara dos morreu 400, em guerra. ele é um dos 467 que não voltaram. E daí reza a lenda, né? A galera, os caras que estavam lá, enfim, dei conta, enfim. E diz que o cara morreu em combate mesmo, tipo assim, os caras, esse tal do Fredolino, ele tava indo pra cima mesmo dos nazistas, assim, dando tiro nos caras. e Balaço, mataram ele, né? comendo. Enfim. Lá nas trincheiras, lá acho que foi na Itália que ele morreu. Porque a Tem- FEB, ela tem uma- atuou tem uma- na África Mas tem, e na mas Itália. tem. Não. A FEB ela atuou no norte da Itália. Foram Daí tinha até eu vi num documentário lá que tinha 44 a 45. Foi um ano E e tinha pouco. um- 18 meses. 18, 14 meses, não e lembro. tinha um morro lá, um monte que eles falavam, Monte né? Castelo. É o Monte Castelo, exatamente. E daí, tipo, meio que era um ponto estratégico, os nazistas já tinham dominado, eles queriam dominar, e daí tava em missão da FEB, né, da Expedição Brasileira, pra tentar tomar aquele morro, né, aquele morro, enfim. O cara tava tentando tirar
Federação Porque, tipo, da ali era Escola ponto Estadual estratégico, né? Protásio Porque Alves. era tipo caminho primeiro pra comando acessar capital. algumas cidades lá e tal. Assim, ó, tipo, no norte da Itália tem os Apeninos, que chamam, tipo, que é uma cordilheira não tão alta quanto os Alpes Suíços, mas, tipo, é como se fosse uma continuação. E daí ela divide o norte da Itália em duas partes. Tipo, antes um pouco é mais baixo. Por exemplo, depois de Veneza, assim, Veneza é no final dos Apeninos, assim, como é que é o nome daquele bar? Daquele bar. Batatas. Qual é que é o nome daquele bar lá? Enfim, a FEB foi pra lá. Os caras tem muita história de heroísmo e, tipo, por exemplo, tem na Batalha de Montese. Na Batalha de Montese tem não vou lembrar o nome do cara agora. Enfim, pra resumir. O cara chupou, Não, o cara era chupou um o próprio pelotão. pau. Era um pelotão que tava fazendo uma progressão na cidade, e os alemães estavam numa posição de comandamento olhando pra baixo, e eles enxergavam. Cara, para de rir. Comandamento. Para de rir e procura esse termo Vou procurar. Aurélio? Militar. Aurélio? Jargão militar. Posição no de Aurélio. comandamento. Ah, não, mano. Pesquisar comandamento. Jargão militar comandamento. Escreve, Sem cortes, galera, sem cortes. Slang, bitch. viu? E daí. Peraí, que tem que conectar. Tá, enfim. Foram dois. Oi? Não vou lembrar qual que era a fração. Não vou lembrar qual que era a fração de unidades. 3/4. Mas, por exemplo, foram 82. foram dois pelotões, um atacou por um lado e outro atacou por outra frente. E o terceiro pelotão ficou na retaguarda pra fazer apoio. Chegaram só do... Tá, De nada. E daí o que aconteceu, meu? Teve um pelotão que atacou por uma frente que eles simplesmente deram de cara com posições defensivas, tipo ninho de metralhadora, trincheira e coisa, no alto do morro, olhando pra baixo, vendo os caras subindo. E daí os caras contaram a história que, tipo, eles entraram, o pelotão tinha 60 pessoas, depois de 6 horas e pouco, daquele primeiro pelotão de 6 horas e pouco não, no final da batalha, daquele pelotão, os originários, daquele pelotão de 60 pessoas, tinha 17 vivos. Nossa. De 60, tinha 17 vivos. De 60 tinha 17. A Batalha de Montese foi a mais sangrenta pra FEB. Achei. O que significa? Mas, Escreve- cara, procura aí, mas, posição de comandamento. O comandamento significa comando. Quem tá gravando? Agora tá gravando. Comandamento significa Beleza. comando. É Por que italiano. a gente tá falando da FEB? A gente começou falando de podcast, hein? Só vem, né? Não, como é que a gente começou? Não faça a mínima ideia, só foi. Ah, por causa do Getúlio Vargas, que mudou os trilhos, não sei o que, Daí eu lembrei que eu ia falar sobre isso. Nossa, eu não sabia. E daí, tipo, Chato! a ideia é que, tipo assim, o Brasil entrou na guerra, tipo, por causa do. Eu tava vendo os doc lá, né? Por livre e espontânea pressão dos americanos. Não, porque, tipo assim, ó, é aquela história, tá ligado? Tipo assim, tipo, o país entra em guerra ali, que nem agora a Ucrânia e a Rússia, tá ligado? Tipo, a Rússia tem força de domínio sobre certos mercados, né? Tipo, de petróleo, sei lá, qual é outras coisas e tal. Daí entrou em guerra, é aquela história. Tipo, eles já quebram acordos, né? Aquela Tipo, história. os caras já rompem né, contratos e tal. Daí, tipo, os caras já. Daí os países que são a favor ou contra tem que se posicionar. Daí na Segunda Guerra Mundial, tá vendo esses doc, pelo menos. Né, espero que tenha algum historiador aí, ele comente aqui nos comentários. E tipo, o Brasil meio que se posicionou assim, tipo, deu esse lance ali, né, que hoje em dia, como é que é que apoia a Ucrânia hoje, a OTAN, né? E, tipo, hoje em dia seria meio que o lado da OTAN. Mas, tipo, porque A OTAN foi criada pra ser contraponto à Rússia. A União Soviética, no caso. É, Na época. meio que por aí, né? Mas, tipo assim, por exemplo, mas o Brasil, no caso, os caras queriam, né, em especial os Estados Unidos, queriam que, por causa que, tipo, ali o litoral nordestino ali, Porto Seguro e tal, é um ponto estratégico, geograficamente falando,
Seria um bases. ponto de partida pra atacar caso os alemães É, dominassem. Tipo, quando os alemães eles subjugaram a França, eles passaram a ter um acesso direto ao Atlântico, entendeu? E eles poderiam, e com esse acesso direto ao Atlântico, eles conseguiam policiar a entrada do porra, meu, como é que é o nome daquela porra daquele Tanto que tem uma... Eles conseguiam policiar a entrada do Mediterrâneo, e daí eles, controlando quem entraria no Mediterrâneo, eles tiveram condições de fazer bloqueios Pelo norte africano. pra então. entrar no norte da África, exatamente. E daí o que aconteceu? O Brasil, pelos americanos não, tipo, taticamente, entendeu? Tu jogou Age of Empires, tu sabe qual é que é. Se os caras... Não, mas é. E daí o Brasil seria um ponto de partida pro Mediterrâneo, porque é muito mais perto do que o dos Estados Unidos. Só que assim, ó, por que o Brasil entrou na guerra? Vocês sabiam que morreu mais marinheiro mercante do que combatente da FEB? Sim, por causa que, tipo... Os alemães, eles torpedeavam navios da marinha mercante do Brasil e morreu muita gente. Tanto que eu ia contar agora. Contar não, né? E Eu os ia americanos... falar, tá ligado? E os americanos botaram pressão, sabe como que os americanos botaram pressão? Eles montaram uma força-tarefa com o objetivo de invadir o Nordeste e estabelecer essa base. Porque O Brasil aqui? aqui, Que jeito isso? eles montaram uma força-tarefa, a galera tava vindo. Ó, Colégio pra nós. os americanos falaram assim, ó. Falar. Por quê? Porque o Getúlio era fascista, ele era amigão do Mussolini, cara. Tá, mas o cara se perdeu hoje em dia, porra. Mas o cara não- E daí o que acontecia, meu? O Getúlio, ele era muito alinhado. O Brasil, na época, era muito alinhado à Itália. Sim, isso sim. Entendeu? tô Foi um ligado. período no mundo inteiro que tinha essas... Tanto que deu guerra. Tanto que deu guerra. Enfim. Tendo a ver com isso aí que tu falou, que a maior vergonha do Brasil na Segunda Guerra Mundial, com a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, eu não lembro, eu acho que é a Batalha das Doninhas que eles falam, né? Batalha das Doninhas. Das Doninhas. Doninhas. Que, tipo, qualquer ideia. O Brasil, realmente, como tu falou, o Brasil teve um papel muito mais de suporte, né? Aí que tu tá enganado, mano. Não, tô errado, beleza. Aí que tu tá enganado. Não é minha área, né? Mas enfim. Mas, tipo assim, a batalha, acho que é a Batalha das Doninhas que falam. E, tipo assim, o Brasil, né, tava prestando suporte ali, principalmente pras tropas americanas e tal, na Segunda Guerra. E aí teve um belo dia lá, enfim, e daí o navio brasileiro tava lá, tipo, perto da Itália, eu acho, uma coisa assim. E daí eles enxergaram uns bagulho, o navio tava, tipo, sei lá, qual distância da costa e tal. E daí eles enxergaram uns bagulho na água, acharam que era um submarino alemão e abriram fogo, tá ligado? E era só umas doninhas, tá ligado? Daí era só umas doninhas. Daí, tipo, os caras tiram até hoje o Brasil, assim. Mas, ô, meu, tem umas histórias massas, tá ligado? Tipo, Era tipo uns tem golfinhos, um o... bagulho assim, né? Esse dia eu tô conversando com o Júlio sobre isso. Os caras bombardearam. Mas, os tipo, bichos. existe um... Tipo, não sei qual que é o termo, né? Mas como se fosse um monumento, meu. Tá ligado? Pra uns 3 soldados brasileiros, enfim. Existe a Que história dos 3 confrontaram. heróis. Dos três heróis. Exatamente. Mas Mas não que se sabe se é real ou se... É uma história. Na real, foi real. Eu acho que foi Não, real. foi real. Mas basicamente, assim, resumindo a história, né? Não, foi real e Três tem os nomes dos caras. agora eu soldados lembrei. brasileiros que confrontaram nazistas lá no território europeu lá. E, tipo, os nazistas, tipo, mataram eles 3 ali e tal. Eles estavam em 3, assim e tal. E daí os caras mataram eles e enterraram eles e, tipo, Ó. os caras são... condolências. porque, tipo, esses caras lutaram, tá ligado? Viu? Os caras lutaram. Tipo assim, os caras Devia ser foram... três Os caras gaúchos, foram... Devia ser Bah, 3 tá gaúchos, né? Não. Era dois que tinham Não o era mesmo de nome. Bagé? Viu, Joey? Não, de Carazinho. Ó, que eu lembro da história deles assim. Eles estavam fazendo uma patrulha de reconhecimento, coisa que acontece, tipo, as escaramuças não estão acontecendo diariamente assim num front. Existe um frontline, só que tipo não chega a ser um determinado, aqui é terra de ninguém, daqui tu não passa, e chega aí e começa a brigar, não tem o que fazer. O que seria uma patrulha de reconhecimento? Eles estavam sondando, andando, conhecendo o terreno, pai, coisa, e eles se depararam com um pelotão inteiro. E era um GC, devia ser umas 9 ou 20 pessoas, mais ou menos. Entendeu? E daí eles
Não. Era um grupamento, um destacamento. Tipo, por exemplo, sei lá, 2, 3 GC, 20, 27, 30 pessoas. Eles se depararam com um pelotão inteiro de alemães e começou o combate e começou a morrer a galera. E os caras ficaram em 3. Eles meteram literalmente E o os tá ca- morto quem peleia. E os alemães estavam tentando chegar neles e não conseguiam chegar neles. Daí diz a história, não sei se é a história ou se é o folclore, diz que os caras, quando ficaram sem munição, pensaram, porra, meu, eu... Calaram a baioneta e saíram correndo pra cima dos caras e foram fuzilados, morreram. E daí, quando os alemães viram que eles estavam todo aquele tempo lutando contra 3 caras, e quando os caras simplesmente não tinham mais recurso, calaram a baioneta e foram pra cima, aí os caras, porra, meu, os caras são foda. Os caras são foda. Aí eles sepultaram os três e botaram uma placa aqui. Honra ao mérito. Aqui descansam 3 heróis brasileiros. Os alemães foram lá, fizeram uma placa ali. Essa é a história que eu conheço. Sepultaram os caras e botaram Tipo, uma placa. os caras meteram, não, foda-se. Aqui, Vamos na unha. aqui descansam 3 heróis brasileiros. É, tá ligado? Tipo, tem essa história então. Tem umas histórias muito malucas. Tipo, tem uma que, Isso por é uma exemplo... história. Isso Isso é real, isso uma aconteceu, mas só que tragédia, né? os Mas, tipo, detalhes é vai uma saber história muito o massa. quanto aconteceu, o quanto foi folclore, vai saber. Tipo, essa questão deles calarem baioneta, vai conversando. vai saber. Mas tem uma que é cômica pra caralho, que estavam no alto do inverno, e os caras, puta da cara, molhado, com farda de lã na neve, imagina. Casaco de lã na neve, molhado, frio. E os caras pegaram e fizeram uma fogueira e ficaram ali. E os alemão lá em cima lá em cima da montanha lá, olharam assim o fogo lá. Lá, os caras estão lá. Não, mas eles estão fazendo uma armadilha, meu. Os caras jamais iam fazer um fogo pra não saber que eles estão lá. E daí, tipo, os caras fizeram... Isso eu acho que é folclore, na real. Duvido, Que os caras... vai saber, brasileiro, né? Brasileiro, velho, duvido. Que diz que os caras fizeram fogo. Vai entregar a localização o deles, slogan né? do Tá Brasil louco, na velho, Segunda isso Guerra aí. era a cobra vai fumar. Sabe por quê? Sabe por que era esse slogan? Os caras escrevendo no míssil. Porque no Brasil, tipo, jornais e coisa, tipo, e o comentário popular as pessoas falavam, é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Aí o Brasil entrou na guerra e os caras fizeram então. uma jararaca com uma cascavel com 2 oitão, assim. Aí que tá. É emblema que fala, né? É o brasão deles? O brasão é. Senior. Ah, tá louco, velho. O Brasil é fora da casinha. quando Mas vai tipo, falar. o Brasil... Não tem. Tu sabia que o Zé Carioca foi o Walt Disney que desenhou pra tentar atrair os brasileiros pro lado do... Junto com a Carmen Miranda. Pra tentar atrair os brasileiros pro... da Carmen Miranda, que nem é brasileira. É portuguesa. Que não é brasileiro. Eu quero ver Verdade. baixo. Inclusive o... Sim, acabou de dar uma voadora aqui. Ah, que tem derrubou a outra. mesa. Tem outra engraçado também, que tipo... O brasileiro entrou só com a força humana, não botou nenhum material bélico. Será? Sim. Tiraram da onde daí? Os americanos botaram. Boa. Os americanos botaram tudo, tá? E daí, tipo... Os brasileiros não tinham uma divisão blindada. Foi só infantaria. E daí... Contam uma história lá que... No osso do peito. Estavam num acampamento lá porra, como é que é o nome? Tipo... Tem... sei lá, tipo, no último acampamento antes de tu ir pro front. Não vou lembrar o nome agora, foda-se. E daí os caras começaram a reclamar pros superiores que os americanos vinham de noite e roubavam farda, roubavam comida, roubavam... Sim, na verdade, até E daí- porque, tipo, quando o Brasil foi pra Segunda Guerra, eles chegaram lá, eu tava pelo menos com base nesse doc, os caras, tipo, eles iam usar armamento Só linha B, só linha B. e... Tudo, os americanos botaram tudo. Exato, todo exato. material bélico. Todo material Exato. bélico os americanos Só botaram. que, tipo, os caras chegaram na Itália, daí, tipo, eles tinham que treinar com os equipamentos ainda e tal, né? E tal. Eles não conheciam. Até a doutrina Só que do daí- exército brasileiro, Só que na demorou, época, era tá diferente. ligado? Demorou pros caras, tipo... os americanos, tipo... vamos mandar uns bagulho pros caras, tá ligado? E quando mandavam, daí, tipo, tava preparado pra ir pra linha de frente. Né? Viu? E dessa história, assim, tipo, quando eles estavam nesses acampamentos de último treinamento antes do... Ou na linha de frente, tipo, retirado, sei lá, foda-se. Aí eles reclamaram com os superiores que os americanos estavam invadindo o acampamento deles e zoando, roubando coisa. E daí, tipo, foi subindo, tu faz uma reclamação, vai subindo na hierarquia,
Aí mandaram um... General. Vai saber quem. Mandaram falar com um superior desse grupamento americano que tava zoando eles. Diz a história. E diz que o cara respondeu assim: nós estamos em guerra. Façam o que tem que ser feito. Algo do tipo assim, nós estamos em guerra, se virem. Porque, tipo, E daí o comando brasileiro chegou e falou: ó, resolvam esse problema vocês. Aí, quando chegou lá nos pé preto, lá nos pé preto não, porque era begezinho, era bege, era marronzinho. Quando chegou, o que os caras faziam? Ah, então pode tudo? Então pode tudo. O que aconteceu? Os brasileiros invadiram o acampamento dos americanos, roubaram arma, roubaram farda, roubaram comida, roubaram o que puderam. E daí, no outro dia... Fizeram conta. Não, foram lá e fizeram o que tinha que fazer, né? E daí, no outro dia, esse superior que a gente tinha falado, ó, se virem, ele falou assim, tá, é o seguinte, eu vou resolver o problema eu vou resolver esse problema aí desse vandalismo que os caras estão fazendo, só que, porra, meu, devolve o tanque. Os caras roubaram um tanque, né? Os caras roubaram um Sherman do acampamento dos americanos. Os brasileiros não tinham divisão blindada, nada. Sherman, os M7, acho que era. Ih, não, É isso aí. O Brasil entrou na guerra por questões políticas e econômicas, né? Porque tinha que prestar apoio, né? E em especial aquela base ali. Mas é que tá, se o Brasil não entrasse, os americanos iam tomar o Nordeste inteiro. É. Nós não ia ter Nordeste hoje em dia se o Brasil não tivesse entrado E na até guerra. hoje, né? Por causa da base de Eu acho que Alcântara. os caras teriam ido embora. Eles não teriam ido embora, meu. Eles iam tomar o bagulho, iam fazer uma base e nunca mais iam devolver, meu. Mas, e hoje... Meu, os caras lançaram duas bombas atômicas no Japão, tomaram o bagulho e não devolveram ainda. Eles escreveram a Constituição japonesa. Até hoje em dia a gente deve ter uns 200 mil soldados americanos destacados no Japão, velho. Tu acha que eles iam sair do Nordeste se eles tivessem entrado? Jamais. É que a meu. cultura do Japão também valoriza, né? Os caras em guerra. Japonês é tudo otário, meu. É uns bêbados deprimidos que, se não estão trabalhando, estão se matando, velho. Que isso. E batendo punheta pra desenho. O senhor amado, cara. O senhor amado. Olha isso, velho. Tomara que esteja gravando. E aí? Quer encerrar? Vou encerrar. Vamos Não, vamos continuar falando merda, meu. quase 2 horas já. Fodeu. Esse episódio vai inteiro pro ar. Só não morra, Lesito. Que a Eva tá quase aí, ó. Vai ter um ataque daqui a pouco. Cala a boquinha. Transtornadita. Você aí que tá ouvindo pode assinar o... Agora eu falei das bombas atômicas. Vamos no cinema amanhã. Japonês é tudo otário. Aí tem um corte que eu tinha. Com isso a gente vai encerrando. É só o resto. Ô, meu, as bombas atômicas... Vamos. Ó, as duas bombas atômicas, elas mataram, sei lá, meu, 500 mil pessoas durante o tempo. Tipo, não instantaneamente, mas durante, sei lá, 500 mil pessoas. Os japoneses degolaram chinês e coreano na faca mais de 2 milhões. Na faca. O japonês é otário pra caralho. Pega o Tamagotchi e enfia no cu. Vamos assistir um Open Heineken. Open Heineken, vamos assistir Open Heineken amanhã lá no Passou no Shopping. E é isso aí, galera. Com a Eva quase matando a gente aqui. Estamos aqui. Nossa senhora, que chato. Cala a boca, Eva. Coisa. Vamos terminando aí com... Considerações finais. Eu acho que esse podcast, não sei qual vai ser a decisão agora, mas vai render uns 2 episódios. Parte 1 e parte 2. Aham. MP2. Não, vai estar. Vamos estar no. Estamos aqui no Spotify. E você também pode estar no YouTube também, ouvindo essas besteiras catavéricas. As melhores jeitos de se incomodar.
Ó, E eu não sei, meu, só, tipo, pra terminar, meu, só pra terminar agora, meu, considerações finais. Japonês é otário. Eu acho que as bandas locais são super valorizadas, meu. por isso que foda-se as bandas locais. Fodam-se as bandas locais. Meu. Tu tem um amigo músico, meu, tenta levar ele pra igreja. Para, tu vê uma Não, mas daí ele vai banda tocar boa. música na igreja. Bah, é foda, pior Tu vê- ainda, meu. Tu vê uma boa. que termine uma banda local. Vamos acabar com essas bandas, vem repé. Vem, Vamos repé. acabar. Vem, Vamos repé, acabar, você foi vem. escolhida, sai. Old Vem. Dog Old já Dog. era. Eu sei. Old Dog Trio não é Old Dog. Você lembrou o... Old Monkeys. O Los Maral, Los Maral. Los Marias. Não, Los Maria, tá. Não, mas os Old Monkeys, eu chamo eles de Los Maral. E esse sábado, bah, eles tocaram sábado no porão, tava do caralho. Eu descobri outro nome pra eles. Los Maroca. Lembrando que o Maroca patrocina essa merda aqui. Otário. O problema é dele. Um abraço você aí que tá no Spotify e que ouviu até agora. Muito obrigado. Valeu, Patrick. Só ele vai ouvir essa merda, né, meu? Valeu, até mais. Tu achou que acabou? Achou errado, otário.